velocidade da internet. Prontinho, agora a gente já tá gravando, então bora lá começar a aula. Hoje a nossa aula é sobre sistema reprodutor. Eu não sei como que a gente vai evoluir em termos de tempo nessa aula, tá? Mas se tudo der certo, a gente consegue fazer até uma parte do reprodutor masculino, porque vocês vão perceber que apesar de parecer muita coisa, de ter um volume muito grande de informação, a gente tem, na verdade, uma não uma um número reduzido de tecidos, assim, para a gente ver, né? E aí eu acabo sempre falando de fisiologia com vocês, para vocês, como né, eu falo toda a aula, para vocês conseguirem fazer essa inter-relação, né, do formato das células, do tipo celular, da constituição do tecido, especialmente aqui agora, para vocês melhor entenderem, né, o processo né, dessa formação de tecidos, por que de ele ser assim, né? Então, hoje a gente vai falar do sistema começando com o reprodutor feminino, e a gente vai ficar basicamente nesses órgãos internos, tá? Ovário, as trompas, o útero e a vagina. Ainda, apesar de não ser considerado o sistema genital feminino, existem as mamas, e a gente vai falar também da histologia das mamas, porque ela ficou meio que desblocada na nossa divisão de sistemas. Então, a gente vai falar sobre as mamas aqui também no sistema genital feminino. A gente finaliza a nossa aula falando sobre ela, tá? Então, vamos começar. Lembrando de me interromper todo momento que vocês precisarem, né? Que já que eu não estou conseguindo ver na tela vocês, por favor, ligue o microfone e se manifestem, à medida que for, né, necessário para vocês. Então, como eu tinha, né, mostrado naquele diapositivo anterior, a gente vai falar hoje dos ovários, né? Os ovários são em número de 2. Isso, quando eu falar que é assim, significa que é a estrutura mais prevalente na população humana, né? Ah, tem gente que tem um ovário? Sim, tem gente que tem um ovário. Porque nasceu assim ou porque precisou ser retirado. Né? Então, a gente está falando da maior frequência do que acontece na população humana, né? No que é dito, digamos, entre aspas, normal, tá bom? O que é normal o que não é necessariamente que está dentro desse quadro, né, de maior prevalência, não significa que seja normal ou doente. É uma questão, às vezes, de desenvolvimento embrionário, algum erro de sinalização que às vezes faz com que a pessoa, por exemplo, tenha um rim e não tenha os dois, né? Isso não faz essa pessoa ser doente. Então, vamos lá. Seguindo, então, são os dois ovários, né, o ovário direito e o ovário esquerdo. Esses ovários, eles são ligados aqui no útero, por um ligamento chamado ligamento do ovário. À medida que a mulher, né, no caso de uma gestante, que esse útero começa a se expandir, né, aumenta de tamanho, ele aumenta muito de tamanho, o útero tem o tamanho, né, de um pulso fechado, de uma mão, né, com os dedinhos todos para dentro, então pequeno perto do que ele pode alcançar, né, já que pode chegar a 100 vezes o tamanho dele, né. Então, ele é bem grande. Ó, 100 vezes, não, 10 vezes o tamanho dele. E aí a gente tem, né, nessa fase da gestação, esse aumento que pode fazer com que haja uma distensão dos ligamentos. E como uma pessoa que é mãe, eu posso dizer para vocês que é uma dorzinha razoável, tá? E é normalmente nesse processo de ligamento do ovário que a gente consegue perceber, né, esse processo de aumento de extensão. A gente quase nunca fala desses ligamentos, tá? A gente normalmente fala porque ele é uma estrutura é, é uma estrutura de sustentação do ovário, tá? Os ovários, normalmente, quando ocorre a fecundação, como está mostrado do lado esquerdo do diapositivo de vocês, ele libera o ovócito que é capturado pela parte terminal das tubas uterinas, chamadas de fímbrias. São essas projeções aqui. Elas capturam, né, o ovócito, que vai migrar pela tuba uterina, então aí vai depender se o ovário esquerdo foi que, na verdade, direito, né? A gente considera uma posição anatômica aqui. Que se foi o ovário direito que ovulou, se foi o ovário esquerdo. Então ele vai seguir a tuba do lado, né, correspondente ao local da ovulação e vai se direcionar em direção ao corpo do útero, tá? Aqui, a fecundação, quando ocorre, ela acontece na região das tubas, mas aí depois a gente sabe que a estrutura formada, né, a oote inicialmente, depois
vira um óvulo, aí sim é um óvulo, né? A gente vai falar sobre essas terminologias. Ele vai seguir e pode acontecer anidação aqui no endométrio, e aí ele, né, vai parar aqui, nessa fase. No caso de não acontecer fecundação, o oócito segue e às vezes ainda próxima à região da tuba, ele já sofre o processo de degradação, né, e é reabsorvido pelo organismo. A gente vai discutir, são exatamente esses dados, tá bom? Então, seguindo depois a região do útero, a gente tem a vagina. O ovário, ele tem duas regiões bem distintas, assim como a gente já viu em outros órgãos. Então, ele tem uma região onde vocês estão vendo extremamente celularizada, né, com muita presença de células, e vocês percebem que tem células com caras diferentes, então tem morfologia diferente, porque elas têm funções diferentes, elas têm fases distintas do processo de diferenciação, né, do processo de ovogênese ou ovocitogênese, né, formação dos ovócitos. Então, essa caracterização, essa diferenciação nos tempos de crescimento, de maturação de cada célula está, né, representada aqui, e ela acontece nessa região que vocês estão vendo, ó, tem o tecidinho, que eles representaram por essa cor azul, que é uma região de tecido conjuntivo, né, e essa região mais externa é chamada de, considerada, né, uma região aqui germinativa, uma região mais cortical. E a gente tem uma região mais central, um estroma, que é rico também em tecido conjuntivo, um tecido conjuntivo bastante vascularizado. E nessa região central aqui, né, que a gente chama de região medular, como sempre, é cortical e medular, tá mostrado aqui, ó, região cortical, essa região que eu falei do processo germinativo, e a região medular, que é essa do processo de vascularização e inervação, que vai trazer sustentação nutricional e de informação para o ovário, ela é chamada de região medular. Então, vamos conhecer cada componente desse, né? Então, primeiro, nessa estrutura de desenho esquemático, né, mostrando esse desenho, a gente tem esse tecido representado por uma faixa azul aqui no esquema, que é o epitélio germinativo. Se a gente olhar a correspondência do epitélio germinativo com a figura na parte inferior aí do diapositivo de vocês, vocês vão ver que realmente, ó, são células epiteliais, são células justapostas, uma única camada. Na maior parte das vezes, um epitélio cúbico. E esse epitélio, ele reveste todo o ovário. Abaixo de todo epitélio, o que que tem? Sempre tem um epitélio, ou um epitélio, um tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo é chamado de túnica albugínea. É a mesma que a gente vai ver lá na frente, quando a gente falar de testículos. Ele tem nessa formação embrionária muito parecida, né? Então, as gônadas. Então, a gente tem aqui o epitélio germinativo, a túnica albugínea. A túnica albugínea aqui correspondendo a essa faixa rosa aqui do desenho na parte superior. E aí, finalmente, a gente vai adentrar essa região cortical, né, que é essa região germinativa. E o que que a gente vai encontrar? Células nas mais diferentes fases de desenvolvimento. Então, eu coloquei todas no número 3 aqui para vocês e nomeei a medida do A em direção ao E, correspondendo às fases de maturação, tá? Aquela primeira que está lá desde o início dos tempos, as primeiras que são formadas, né, são células diploides, são células chamadas de folículos primordiais. Nós vamos ver a característica delas, é essa célula aqui, ó. É uma célula grande, com presença de um núcleo, e no entorno dela, a gente consegue ver nessa daqui, ó, a gente tem uma camadinha de células. Olha, uma camada de células achatadas, uma camada de células pavimentosas, chamadas de células foliculares. Então, essa célula, na verdade, ela não está sozinha. É um complexo celular. É um conjunto de células, né? Ou complexo celular. Então, por quê? Porque ele é formado por dois tipos distintos de células. Esses que formam essa camada externa, chamado de células foliculares, essas aqui, onde eu estou passando o laser, e por dentro dela elas estão revestindo, estão protegendo o que a gente tem de mais nobre, né, no tecido gonadal, que é a presença da própria gônada, né, é essa primeira estrutura chamada de folículo primordial, né. Então esse folículo primordial é o que vai resultar na formação do nosso ovócito, tá? Então, mas primeiro essa célula aqui,
é chamada, ó, ela é uma célula diploide, né? Então não é uma célula germinativa ainda, ela é precursora do processo germinativo. Então a gente tem esse folículo primordial, folículo por quê? Porque é formado por dois conjuntos de células de novo, as células foliculares e a ovogônia, né? A célula que está aqui dentro. Depois disso, a gente vai ter o que a gente vai chamar, né, sofrendo processos de crescimento, de diferenciação, a gente vai ter a formação das células chamadas de folículo em crescimento. Olha só, elas têm que colocar em duas fases, elas vão ter nomes distintos, mas aqui simplesmente chamaram de folículos em crescimento. E vocês estão vendo que aqui era uma camadinha de células bem pequenininhas, e à medida que a gente for passando os slides, a gente vai ver que essas células aqui que inicialmente era uma camada de células pavimentosas, elas formam primeiro uma camada de células cúbicas, depois elas fazem um epitélio estratificado, continuam sendo chamados de células foliculares, e essas mais profundas aqui, mais próximas, né, ao ovócito, é chamado de células da granulosa. E elas vão formando essa estrutura aqui, né, que são as células granulosas, uma estrutura de ligação entre o ovócito e as células do revestimento do folículo e o próprio ovócito, e tudo isso aqui vai ter nome, né? Aqui é a região do antro, como os óforos, a coluna radiata, a zona pelúcida. Então a gente vai ver todos esses nomes que eu acho que vocês já conhecem lá do ensino médio a partir de agora, tá bom? Então a gente vai conhecer esse tipo de epitélio. São essas classificações que vão ser necessárias, né? Se a gente fizer um corte do tecido, né, ovariano, a gente vai ver uma coisa mais ou menos assim, ó, essa região central, ó, ou região medular. Esqueci de falar da região medular aqui, mas eu já tinha comentado anteriormente que é basicamente, né, tecido vascular e nervos, tá bom? Então a gente tem aqui o tecido medular, essa região medular. Olha, essa partezinha rosa mais intensa corresponde aos vasos sanguíneos, né, artérias e veias, ramos arteriais e ramos venosos. E aqui essas estruturas, essas regiões mais claras da cortical, a gente vai ver, são as regiões em que a gente vai encontrar, né, os folículos nas suas diferentes fases de desenvolvimento. O tecido ovariano, normalmente ele é um tecido clarinho, tá? Quase que transparente em alguns momentos. Então vamos lá. O ovário, no ovário, né, se formam então os folículos que vão dar origem aos ovócitos, os ovócitos que vão ser liberados durante o processo que a gente conhece como ovulação. E só que essas células são células imaturas, essas células que sofrem o processo de ovulação, né? Elas estão em determinada fase da meiose ainda, já são células haploides, como a gente vai comentar, mas elas são células ainda imaturas, elas não são células completas. Esse processo de finalização, de maturação, ele só vai acontecer se ocorrer a fecundação. Aí sim essas células completam a meiose 2. Mas se não acontecer a fecundação, essas células vão permanecer na meiose 2, numa fase da meiose 2 que vai ficar interrompida. Então vamos lá. Lá no primeiro, a mulher tem essa diferença com relação ao homem, né? O homem, ele começa o processo e finaliza todo o processo de multiplicação das células germinativas, diferenciação das células germinativas, crescimento, né, e diferenciação das células germinativas totalmente dentro, na fase pós-uterina, né, que começa na puberdade e não tem data para terminar. Na mulher é diferente. A mulher começa o processo de formação e diferenciação dos gametas ainda na vida intrauterina. Então, quando a gente nasce, a gente já tem um número final de ovócitos que a gente vai poder desenvolver durante toda a nossa vida. Só que esse processo, ele tá, de maturação, ele está interrompido e vai continuar depois no processo, durante a fase de puberdade, né? Que aí vai variar de mulher para mulher. Né, a menarca, a primeira menstruação, ela é muito variável, cada vez tem diminuído mais a idade, né? Há um tempo atrás a gente falava que a idade média era de 12 a 13 anos, hoje em dia já se fala entre 9 e 10 anos de idade. Enfim. No primeiro mês de desenvolvimento, isso aqui eu tô falando do desenvolvimento embrionário, tá, pessoal? Lá na barriga da mãe da gente, quando às vezes a mulher nem sabe que tá gestante ainda. As nossas células germinativas já começam a se formar. São células formadas, né, por meio
de nutrientes, de sinalizações que vêm principalmente a partir do saco vitelínico, acontece nessa região do saco vitelínico, e essas células vão ser chamadas de ovogônias. Essas ovogônias, então, são as células, as primeiras células, né? Aquelas células que vão dar origem às demais fases de desenvolvimento, por isso que elas são chamadas de primordiais, porque estão lá, são as primeiras da sequência germinativa. E essas células são células diploides, então elas têm toda a informação de todo o nosso material genético, é diploide. No segundo mês de vida, esse número de células de ovogônias, ele está em torno de 600 mil ovogônias. 600 mil células. Um mês depois de acontecer esse processo, então já no terceiro mês de vida intrauterina, ainda quando muitas vezes, se for só por morfologia, a gente não consegue saber se aquele embrião é uma menina ou um menino, nós já temos a primeira fase concluída da produção dos nossos gametas, no caso das meninas, tá? No caso feminino. Então, o que que acontece aqui? Acontece que essas ovogônias, elas vão se diferenciar, né, vão entrar no processo de diferenciação, perdão, de divisão, só que agora não vão ser mais por mitose, que o que aconteceu nessa primeira fase foi exclusivamente de mitose, então a gente pegou o número de ovogônias e aumentou, multiplicou muito, né, aumentou muito o número de ovogônias, só que fizemos células exatamente iguais, então são células exatamente iguais, umas às outras, então a célula filha é igual à célula mãe, então ela também é uma célula diploide. A partir daqui a gente começa o processo de crescimento mais relacionado com o processo de diferenciação. Como que funciona isso, pessoal? Como é que acontece esse processo? A gente vai deixar de sofrer mitoses e vai começar a sofrer meioses, né? E nós vamos parar nessa primeira fase da meiose, na fase chamada prófase e numa subfase chamada de plóteno, que não vem ao caso agora, tá? Mas se vocês estudaram meiose, vocês vão se lembrar da fase de diplóteno. Então, a gente tem subfases, né, na fase de prófase. Então, a gente tem a primeira divisão meiótica interrompida, logo na sua primeira fase. E aqui a gente gera uma célula haploide, que já está sofrendo a meiose, né? E ela tem a formação de um corpúsculo polar. O que significa isso? Quando a célula se tornou haploide, o conjunto diploide que a gente tinha, dois conjuntos de cromossomos, ele foi dividido. Um conjunto de cromossomos ficou nessa célula, que vai ser o ovócito, chamado ovócito primário. Primário porque está na primeira fase, né, da meiose. E aquele resto do conjunto, os outros dois, né, o outro N do conjunto cromossômico, ele forma essa estrutura que é basicamente núcleo. Quase não tem nada de citoplasma, que a gente chama de corpúsculo polar. Tem pessoas que chamam de glóbulo polar. Eu não sei como é que vocês aprenderam no ensino médio. Eu chamo normalmente de corpúsculo polar, tá? E a gente para nessa fase e guarda essas células, essa fase, até a nossa puberdade. Mas ainda dando números, tá? Números, a gente tem, no quinto mês de vida, já em torno de células de 600 mil ovogônias, a gente tem em torno de 7 milhões de ovogônias. É muita célula, né, pessoal? E mas muitas dessas células, em torno de 2 meses, elas sofrem um processo que a gente chama de atresia, que significa muitas delas não conseguem sustentar o crescimento e elas acabam parando o crescimento, entrando no processo de morte por apoptose. Essas células morrem, tá? E esse lugar que tinha essas células, o tecido é substituído por tecido conjuntivo, porque não tem renovação do tecido, não vai nascer outro num lugar exatamente igual. Então, a gente, quando substitui um tecido por outro, que normalmente é o tecido conjuntivo, né, a gente faz um processo chamado de cicatrização ou de fibrose, e esse processo, nesse caso, é extremamente fisiológico, né, totalmente fisiológico, e a gente está substituindo isso por tecido conjuntivo. Então, quando a gente dá segmento aqui, quando a gente vai começar a voltar o processo agora, saiu lá da meiose 1, lá na fase de prófase, e fala, finalmente, o que vai acontecer agora? Eu vou fazer a fase de ovulação, porque essa menina entrou no processo de maturação sexual. Então, na fase da puberdade. E aí, eu vou mostrar para vocês, mas a gente entra numa alça de estimulação hormonal, que vai estimular essas células que estavam lá
quietinhas, a gente chama de células quiescentes. O que são células quiescentes? Células quiescentes são aquelas que não estão em processo mitótico, ou seja, são células que não estão se dividindo, mas elas têm a capacidade para isso, tá? Se elas forem estimuladas, elas entram em divisão. São as células quiescentes. Então, elas estão lá, quiescentes, estão lá quietas, né, sobrevivendo, fazendo seu metabolismo basal, mas não estão estimulando o ciclo celular. E a partir de agora, por causa da estimulação hormonal, a gente passa na puberdade, como eu falei, essa idade é variável de pessoa para pessoa, a gente passa a fazer estimulação dos ovócitos. E esses ovócitos que estavam lá na prófase 1, eles vão entrar em meiose 2. Eles vão terminar a meiose 1 e vão chegar até a meiose 2. E que sabe o que vai acontecer de novo? Eles vão interromper de novo a meiose. E aí, o que vai acontecer, essa fase, né, na hora da, aqui, essa é a estrutura que a gente vai falar, tá? Eu já vou mostrar ela bonitinha para vocês. Essa estrutura aqui é o ovócito, tá rosinha aqui, circundado por essas células que a gente chama de corona radiata, é essa estrutura que vai sair aqui do folículo no processo de ovulação. Então, ele vai ser liberado, e aí sim, se ele encontrar, ele está em meiose 2, tá? Então, durante essa fase do ciclo menstrual, onde que a gente recebe uma estimulação hormonal bem intensa, essa célula que estava lá pequenininha, aquela que eu mostrei para você, primordial, vou mostrar de novo aqui, deixa eu ver se eu volto ou se eu vou para frente, vou voltar. Essa célula aqui, que era pequenininha, ó, ela vai se transformar nessa estrutura durante a fase né, do ciclo celular, do ciclo menstrual, perdão. E aí o que vai acontecer agora é que ela vai ser liberada, e se ela se encontrar com o espermatozoide e for fecundada, ela termina a meiose 2, formando agora então um segundo corpúsculo polar. Por quê? Porque agora vem ainda um conjunto cromossômico do espermatozoide. Então, o espermatozoide é uma célula haploide, interage com essa célula, que é o ovócito secundário, né, que tem também um conjunto haploide, e aí a gente finalmente vai refazer, né, o número de cromossomos da espécie humana. Então, vai ficar 2N igual a 46 cromossomos. E aí a gente vai passar a chamar essa estrutura de óvulo, ou célula ovo, ou zigoto, né? Tem essas três nomenclaturas, que são, as três são corretas. Então, o que a gente vai fazer, opa, voltei, aqui nesse slide, é chamar a atenção para que daquelas 7 milhões de ovogônias, na puberdade, normalmente, a gente só inicia, né, a puberdade com 300 mil ovócitos primários. Por quê? Porque a gente vai perdendo ao longo dessa fase, chega até a puberdade, sofrendo atresia, né, sofrendo um processo de apoptose, os demais ovócitos primários. E até a mulher terminar a fase dela reprodutiva, que é muito variável de mulher para mulher, mas normalmente a gente tem entre 40 e 45 anos de fase reprodutiva, ou seja, a gente menstrua entre 40 e 45 anos. Lembrando, isso é uma média, isso pode ser para menos ou pode ser para mais. Tem pessoas que entram em menopausa precoce, por algum motivo, seja patológico ou não. E tem mulheres que têm, né, um ciclo estendido. Tem mulheres em 60 anos ainda menstruando. Então, isso é muito variável de pessoa para pessoa, mas uma média da população mundial é entre 40 e 45 anos que a gente tem, que a gente fica no ciclo reprodutivo. E durante esses 40 a 45 anos do ciclo reprodutivo, a gente vai utilizar ou vai ovular em torno de 8 mil ovócitos só daqueles primários, né? Esses aqui vão chegar à fase da meiose 2. Mas nem todos, né, vão concluir totalmente os períodos, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, entre 30 e 40 anos, a gente usa só dos 8 mil ovócitos, a gente vai usar basicamente 450 só vão ser liberados. Mas por que essa diferença tão grande de números? Você acabou de dizer que eram 8 mil e agora são 450. Vamos explicar agora. Então, vamos lá. Voltando para o ovário, que na verdade a gente não saiu do ovário ainda, né? A gente vai falar como é que acontece essa fase de maturação. É essa diferença, né, de morfologia que a gente vai acompanhar e entender porque então que a gente só de 8 mil células a gente acabou com 450, efetivamente, aquelas que a gente ovulou. Então vamos lá.
Essa estrutura que vocês estão vendo desenhada aqui à esquerda, desenhada não, uma fotografia de microscopia eletrônica de varredura, essa estrutura aqui, olha, tem o nome dela tá aqui apontado, essa estrutura grandona é um ovócito, essa célula é a célula germinativa. Mas vocês vejam que ela é tão nobre, ela é tão importante, porque aqui tem o nosso DNA, aquele que pode dar origem a um novo ser, então ele tem que ser extremamente bem protegido, que ela é revestida por uma camada de células, ó, e não é uma camada de células simples, não, um epitélio simples, é estratificado, tem múltiplas camadas de células, e todas essas células que envolvem o ovócito são chamadas de células foliculares, tá? Essas células aqui. E são essas células que vão sofrer modificações junto com o ovócito, né, nessas fases de maturação e desenvolvimento, para formar, né, o folículo maduro, que é aquele que vai liberar efetivamente o ovócito primário para que ele sofra o processo de meiose, tá bom? Então vamos lá, em cada fase dessa. Então aqui à esquerda de vocês, à direita de vocês, perdão, vocês estão vendo o desenho esquemático que eu acho bem didático, tá? Por isso que eu estou usando ele aqui. Então a gente tem essa célula aqui roxinha com o núcleo e nucleolo, que é o ovócito. Essa célula é o nosso ovócito primário, aquela célulazinha que vai começar todo o processo para acontecer a formação do nosso gameta, tá? Então, essa célula aqui é o ovócito, e como eu falei para vocês, exatamente pelo fato dela ser tão nobre, ter todo o material genético que vai dar origem à nossa espécie, mas ela ainda é uma célula, uma célula N, né? Já é uma célula N. Ela está rica aqui em torno dela de um epitélio simples, que é um epitélio que está revestindo todo esse ovócito. E por conta disso, pela presença desse epitélio simples e pavimentoso em torno desse nosso ovócito, a gente tem um complexo celular. E a gente chama isso de folículo, que é o folículo primordial. Esse folículo já está lá no nosso ovário, a gente já nasceu com ele, tá? Então essas células estão naquela fase de meiose 1, tá? Paralisada lá na fase da prófase, na subfase de plóteno. Então a gente tem aqui essa célula lá nos nossos ovários. À medida que a gente entra na puberdade, o nosso hipotálamo começa a liberar um hormônio chamado hormônio liberador das gonadotropinas, então, que vai liberar os nossos hormônios sexuais. Quando ele faz essa liberação, eu vou mostrar esse esquema para vocês, não se preocupem, ele estimula a nossa adenohipófise a liberar os hormônios. Primeiro vai ser esse, o FSH, o hormônio folículo estimulante, mas também vai liberar LH. Se vocês se lembram, a gente estudou a adenohipófise, que vai ser assunto da prova de depois de amanhã. Lá na adenohipófise a gente tem a liberação, na neurohipófise a gente tem a liberação desses dois hormônios, FSH e LH. Se lembrem também que eles são produzidos pelos neurônios, né, do hipotálamo e são armazenados na neurohipófise. Então a gente tem neuro e adenohipófise liberando FSH e LH. Então a gente tem aqui o ovócito, e aí por conta dessa estimulação desse hormônio folículo estimulante, essas células que eram assim, ó, bem achatadinhas, estavam lá só sobrevivendo, fazendo seu metabolismo basal, agora recebem um estímulo, e elas têm receptores para esse estímulo que vão fazer com que elas cresçam em tamanho inicialmente. Então, a primeira coisa que vai acontecer é esse epitélio simples e pavimentoso se transformar num epitélio simples, se mantiver, né, vai se manter como um epitélio simples, mas agora ele não é um epitélio mais pavimentoso, é um epitélio cúbico. Então, esse epitélio cúbico, é esse que vocês estão vendo aqui, a gente continua chamando de folículo primário. Por quê? Porque só tem uma camada de células. Mas a gente vai mudar o nome dele agora, tá? Vai dar um upgrade nele. Ele não era só um folículo primordial e agora ele é um folículo primário unilaminar. Então, ele era um folículo primordial, se transformou no folículo primário, então continuou com uma camada de células, por isso que ele é primário, e ele é unilaminar, uma camada de células só. Primário ainda, porque ele está na fase de meiose 1, tá? Mas esse FSH não para de estimular. Então, a gente está considerando isso como se fosse o nosso primeiro dia do ciclo. Qual que é o primeiro dia do ciclo, meninas? É o dia que a gente menstrua. O dia que a gente menstrua é chamado dia 1 do nosso ciclo menstrual. Não confundam isso, tá?
Então, e cada uma também vai ter um período diferente, né, de duração do ciclo. O último dia é o dia anterior à sua menstruação, né? Então, vamos lá. Então, aqui tem o folículo primordial, que está recebendo agora a estimulação do FSH. Em resposta, as células foliculares crescem em tamanho, né? Deixam de ser pavimentosas, se tornam cúbicas, mas esse estímulo não para. E aí essas células continuam o crescimento, só que agora elas não crescem só em volume, elas crescem em número. Então, mas a célula continua em meiose 1. Então, ele continua sendo um folículo primário, mas agora a gente chama de multilaminar. Por que multilaminar? Porque agora ele tem múltiplas camadas. Deixa eu aumentar isso aqui para vocês verem melhor. Ó. Muitas camadas. De uma camada simples, ó, do epitélio simples e cúbico, a gente agora tem múltiplas camadas. Aqui na representação tem 4 ou 5 camadas, não importa o número de camadas, tem múltiplas camadas. E agora a gente consegue perceber uma outra coisa, pessoal. Olha só, aqui a gente tinha o ovócito com núcleo e nucleolo. Agora a gente tem o ovócito, o núcleo, o nucleolo. E vocês estão percebendo que em torno dele tem uma linha escura, né? Que a gente não tinha aqui antes, separando o ovócito dessas células foliculares. Essa estrutura aqui, que é produzida pelo próprio ovócito, eu já vou dizer do que ela é formada, no momento oportuno, ela é chamada de zona pelúcida. Ela é muito importante, e ela acompanha o ovócito até o momento da fecundação, ele nunca se solta, tá? Então, essa é um conjunto, né, de macromoléculas, não tem célula aqui, tá? Essa estrutura é chamada de zona pelúcida. E essa zona pelúcida, então, ela separa aqui as células da camada granulosa do nosso ovócito. E no entorno aqui do nosso folículo, essa estrutura toda é um folículo, né? É o folículo primário multilaminar, como a gente denominou. E a gente está sempre vendo que tem um tecido no entorno dele, que é o tecido conjuntivo. Lembra que eu mostrei para vocês anteriormente que, né, o nosso tecido, nossa camada cortical do ovário está inserido num tecido conjuntivo. E aí, seguindo isso, a gente recebe agora, continua recebendo a estimulação do FSH, mas além do FSH, o próprio ovócito começa a produzir estrógeno, e junto com outras células aqui que a gente já vai falar daqui cada uma da fase, especialmente essas células da teca interna, essa teca, ela produz um hormônio precursor do estrógeno, né, e aí o ovócito confere, junto com as células foliculares, a transformação dessa androstenediona, né, esse hormônio precursor, em estrógeno, e aí essas células começam a liberar esse estrógeno. E onde que esse estrógeno vai parar? Ele começa a ficar ali naquele espaço entre as células, ó. Aqui a gente tinha um epitélio coeso, como é todo epitélio, mas ele começa a ser separado, grupos de células, ó. Começa a formar como se fosse um compartimento aqui dentro. Esse compartimento a gente chama de antro ou compartimento. Então a gente para de chamar agora de folículo primário, para de chamar de folículo antral, mas ele ainda é uma célula em metáfase 1, tá? Em meiose 1. Então a gente tem o folículo agora antral, porque a gente tem esse antro, tem esse buraco aqui dentro, tem essa cavidade. E essa cavidade está repleta de estrógeno, desse hormônio extremamente importante para o processo de ovulação. Então agora a gente está falando de estrógeno, a gente está falando de FSH, e começa a receber, e já está recebendo em menor quantidade um outro hormônio que vocês também já conhecem, chamado hormônio luteinizante, ou LH, que é produzido também lá na hipófise. Então, produzido e secretado na hipófise, né? Então, a gente tem a presença aqui dentro desse antro de estrógeno, mas essas células todas começam a receber estímulos do FSH, do LH e do próprio estrógeno. Então, a gente vai migrar ainda dessa fase para uma outra fase, né? A gente tem esse folículo antral, com essa formação desse antro, mas olha só o ovócito como é que tá ele, ainda tá lá íntegro, com sua zona pelúcida, e esse montão de célula em torno dele. Como a gente está formando espaços, né, e separação dessas células, a gente começa a dar nomes para esses conjuntos celulares. Esse que continua grudado aqui, ó, no folículo, na estrutura folicular, a gente chama de células foliculares ou células da granulosa. Então, o folículo
como está crescendo, ele vai recebendo função distinta, cada conjunto de células vai tendo sua função distinta. O ovócito continua produzindo estrógeno, e essas células aqui agora elas vão ter funções distintas. Algumas delas também produzem estrógenos e outras vão servir só para proteger estruturalmente o nosso ovócito. Então a gente vai ter, acho que já aumentou no máximo, não. Então a gente vai ter aqui o ovócito, passando dessa fase do folículo antral para esse que a gente vai chamar de maduro, que é o folículo que está pronto para sofrer ovulação. A gente vai ter a presença do ovócito, da zona pelúcida e daquele conjunto de células, aquelas células foliculares, elas formaram como se fosse uma coroa aqui no entorno dessa estrutura. E por conta dessa formação parecendo uma coroa, a gente chama de corona radiata, né, que são termos em latim. E vocês estão vendo que essa estrutura, então, ovócito, de novo, zona pelúcida, corona radiata, elas estão ligadas ao complexo folicular aqui, ó. E essas células que fazem essa adesão entre as células da corona radiata com as células foliculares, a gente chama essa estrutura aqui, que é uma camada de duas, no máximo 2, 3 camadas de células, a gente chama de cúmulos óforos. O cúmulos óforos é como se fosse um amortecedor aqui, né, dessa estrutura contendo o ovócito e a corona radiata. Então, é só um conjunto de células que faz a ligação dessa estrutura com o folículo. De novo, mantém-se o antro, mas vocês percebem que o tamanho do antro aumentou, a quantidade de estrógeno aqui está muito grande, tá? E a gente tem um processo bem bonito aqui fora de diferenciação dessas células, ó, do tecido conjuntivo, que a gente vai chamar de células da teca, e eu já vou falar aqui que cada uma faz. Né, mas a gente percebe que tem uma camada mais externa com formato diferente da camada interna. E eu vou mostrar isso para vocês em cortes histológicos. Então, essa estrutura aqui está pronta para sofrer o processo de ovulação. Esse ovócito está pronto para começar a sofrer o processo de diferenciação e receber, né, sofrer, melhor dizendo, o processo de fecundação. Então, vamos voltar aqui eu poder passar para o próximo slide. Então, vamos ver cada uma dessas estruturas em separado, tá? Então, como é que acontece esse processo aqui do crescimento folicular? A gente tem, então, um epitélio que tem um crescimento contínuo, né? Esse crescimento contínuo, ele é permitido ou possibilitado pela estimulação do nosso hormônio folículo estimulante, né? Por isso até que esse hormônio tem esse nome, né? O hormônio folículo estimulante, porque ele estimula os folículos, então ele é produzido, né, lá na hipófise e vai ser liberado. Quando estimulado adequadamente, a gente vai ver como que acontece esse processo de alça de estimulação. E a partir do momento que a gente começa a produzi-lo na puberdade, a gente vai produzi-lo pela vida praticamente toda, né? Tem uma diminuição no caso das mulheres. Então, a quantidade de hormônio que é produzido, né, no processo que a gente chama de menopausa, começa uma diminuição desses níveis que vão trazer várias alterações e diferenças fisiológicas para a mulher. O homem também sofre, né, andropausa, mas é um processo muito mais ameno, digamos assim, do que acontece no corpo feminino. Mas não é o assunto para essa aula, esse é assunto para a aula de fisiologia. Então, o crescimento folicular, ele começa a partir dessas estruturas que foram produzidas lá no nosso desenvolvimento embrionário, que formaram essas estruturas chamadas de folículos primordiais. Que, como eu falei para vocês, é essa célula aqui, né, que é o ovócito, rodeado por um conjunto de células epiteliais, ainda achatadas, o epitélio simples e pavimentoso, aqui, ó, células bem achatadinhas aqui, e esse aqui também, ó. Aqui lembra que a gente não tá vendo o núcleo, né, por causa do corte, mas aqui é o ovócito, aqui as células achatadas, essa é a estrutura, ovócito, mais uma camada de células do epitélio simples e pavimentoso, a gente chama de folículo primordial. Então, esse é o folículo primordial. Mas a gente recebe estímulo do FSH e a gente vai começar a ver que, olha, dessas células achatadinhas, ao mesmo tempo, lá no nosso ovário, pessoal, a gente já encontra essas aqui, ó. Essa aqui tá ficando menos achatada e está passando aqui, ó, para epitélio cúbico, olha só. E aí evolui para essa camada aqui. Que a gente vai chamar de folículo primário. De primordial, ele passa a ser primário. Porque a gente consegue ver muito nitidamente essa primeira camada, essa camada única de células também, mas é um epitélio agora simples e cúbico, ao invés de ser
um epitélio pavimentoso, ele passa a ser cúbico. Olha só que bonito esse aqui, tá? Então, esse aqui é um folículo primário, porque está respondendo já à estimulação da FSH. E como está dito ali que essa estimulação é contínua, tem vários, agora, né, todas as mulheres estão recebendo essa estimulação, que já passaram da puberdade, né, entraram na puberdade, estão recebendo essa estimulação, e cada folículo desse está no momento. Se eu fizer um corte histológico do meu ovário agora, eu vou encontrar células assim, ó, primordiais, mas também vou encontrar primária, vou encontrar outras, até próximo àquele, dependendo da fase do ciclo menstrual que eu estiver, próximo àquela do folículo maduro, tá? Então vamos lá ver, acompanhar isso aqui, entender melhor como é que isso acontece. Então, os folículos primordiais, como eu já tinha falado algumas vezes, né, recebe a estimulação da FSH e forma um folículo primário unilaminar, que é formado pelo ovócito e uma camada de células cúbicas, conforme também já foi dito. Então, está aqui a camada de células cúbicas, células foliculares, e aqui dentro o ovócito. Mas aqui eu já estou vendo uma diferença, né? Eu já estou vendo essa camada que eu não vejo aqui nos folículos primordiais. O folículo primordial não tem zona pelúcida, mas os folículos primários já tem, ó. Então tem o ovócito com o núcleo dele aqui, e eu tenho essa camada cor de rosa, hoje eu estou passando laser, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aí. Essa camada aqui é a zona pelúcida, tá? Então esse aqui já é produto da estimulação que o próprio ovócito já recebeu também do FSH e já começa a produzir as suas próprias substâncias protetoras, né? Então essa zona pelúcida vai servir para isso. O que tem na zona pelúcida? A zona pelúcida é principalmente formada por glicoproteínas. Essas glicoproteínas são produzidas por quem? Especialmente pelo ovócito e pelas células foliculares. Ovócito e células foliculares produzem essas glicoproteínas, né, que são múltiplas, que formam a tal da zona pelúcida. E aí, como a gente está recebendo estímulo, continua recebendo estímulo, a gente saiu daquela estrutura de uma camada só, porque essas células já cresceram em volume suficiente, agora elas começam a crescer em número, então multiplicam-se formando múltiplas camadas aqui, um epitélio estratificado. E aí ele passa a ser chamado de folículo primário multilaminar, né, múltiplas camadas, lâminas ou camadas, né, são os termos que a gente usa na histologia. Então, folículo primário multilaminar. Tem alguns autores que chamam ele de fase pré-antral, porque a partir daqui, essas células agora que estão em muito maior quantidade, né, essas células foliculares, elas vão começar a produzir hormônio, vão começar a produzir estrógeno para fazer, e aí quando o estrógeno é liberado, ele começa a formar aqueles buracos, lembra o antro, que a gente chama de antro? Por isso que também aqui ainda não existe o antro, mas as células já têm capacidade de produzir estrógeno, a gente pode chamar essa fase de pré-antral. E aí a nomenclatura fica a critério de vocês. Eu prefiro chamar de folículo primário multilaminar, porque eu bati o olho aqui e já vejo que ele é multilaminar e não tem antro nenhum. Então eu chamo de simplesmente folículo primário multilaminar, mas é correto chamar de pré-antral, certo? Se tiver uma pergunta dessa na prova, você não precisa escrever folículo primário multilaminar ou pré-antral. Você usa uma nomenclatura ou outra, tá? Tem gente que fixa tanto o nome da estrutura que coloca nomes e sinônimos e tudo mais. Não precisa, usa uma nomenclatura só. Especialmente no dia da nossa prova prática, que a gente deve fazer juntos aqui, né? A gente vai bolar um esquema para fazer essa prova, depois eu explico para vocês. Então, aqui, o tecido conjuntivo, né, no entorno desse folículo, e o folículo com a sua zona composto, né, pelo ovócito, zona pelúcida, que é essa camadinha, e as células foliculares. Uma coloração mais bonita, né, mais intensa, ó, a gente tem um outro aqui do lado, também multilaminar, então a gente tem o ovócito, zona pelúcida, e aqui as múltiplas camadas foliculares, células foliculares, tá bom? Então, chamando a atenção aqui para o fato de que essas células todas têm muitas junções de comunicação, junções chamadas do tipo gap, porque elas produzem substâncias e trocam entre si, tá? Para o seu processo de maturação e processo de nutrição também. Inclusive para nutrir o ovócito, tá? Lembra que ele é o, tipo, digamos a rainha da cocada preta aqui, né? Porque tá todo mundo tentando proteger o ovócito, tá bom? Então, muito texto aqui, né, gente? Eu acho, pro tamanho do slide, mas eu queria colocar todas as informações que vocês conseguem ver aqui.
E se eu fosse fazer só com fotografias ou fotomicografias a aula para vocês, depois ia ser talvez um pouco mais complicado para vocês acompanharem para estudar. Então, eu botei esse texto aqui. Agora, então, o folículo, ele vai ser chamado de folículo secundário ou folículo antral. Então, o que está acontecendo aqui? A gente já começa a ver que essas células aqui, que são as células foliculares, elas começam a produzir ou formar aqui dentro uma cavidade. E essa cavidade não está vazia, a gente consegue ver, inclusive, nessa regiãozinha toda corada aqui de cor de rosa, que corresponde ao fluido que está sendo produzido aqui. Que fluido é esse? Tem muito esteroide, né? Tem muito estrógeno. Mas também a gente já está produzindo aqui progesterona, estrógeno, também tem proteínas aqui e tem glicosaminoglicanos. Glicosaminoglicanos, relembrando, são carboidratos de cadeia bem extensa, né? Então, glicosaminoglicanos, proteínas e esteroides. Então, a gente tem aqui, quando eu falar esteroides no plural aqui, normalmente eu estou considerando sempre estrógeno vai estar, sempre, mais a progesterona, tá? Então, a gente tem esses dois tipos de hormônios já sendo produzidos e liberados nessa cavidade aqui dentro, ou antro. Então, essa estrutura agora, como ela é formada? Ela tem um pouco mais de divisões de trabalho, digamos assim, né? Então, de dentro para fora, sempre eu começo do ovócito, tá? O ovócito, a gente vai ter a zona pelúcida, que não está nítida nessa aqui, mas nessa outra fotomiografia a gente consegue ver nitidamente, né, a zona pelúcida, então o ovócito, zona pelúcida, e aí esse fluido presente aqui, composto, né, por todos esses hormônios e outras substâncias que eu disse, ele começa a empurrar, segregando conjuntos de células. Cada uma vai ter a sua função, cada uma vai ter a sua importância, todas vão ser importantes, tá? Que vão ser essas que vão ficar aqui bem, continuam grudadas aqui no ovócito, essas vão ser chamadas de corona radiata, como eu falei para vocês, é como se tivesse uma coroação no entorno do ovócito, tá? Então aqui é a corona radiata. E essa corona radiata, ela vai estar aderida aqui nas camadas foliculares. Então, ela vai estar, porque o folículo é essa estrutura como um todo. Ó. Tudo isso sempre vai ser o folículo, a estrutura onde estiver encarcerado, né, guardado dentro dela. O ovócito é chamado de folículo. Então, a gente tem o ovócito, zona pelúcida, a corona radiata, e ela vai estar ligada, né, essa estrutura do ovócito vai estar ligada ao folículo por meio desse conjunto de células bem, bem pequenos aqui. Então, vai ter uma ou duas, três camadas no máximo de células que a gente denomina de cúmulos óforos. Vocês percebem que aqui a gente não consegue ver isso ainda, porque está numa fase um pouco menos adiantada. Aqui já está tão grande, né, o tamanho do antro, que a gente conseguiu fazer essa estrutura como um todo, né? Já fazer um antro único, né? Tem regiões que a gente vê antro em dois momentos. Então, como começaria aqui, na figura da esquerda, e iria para essa figura intermediária aqui, que seria a da direita, da parte superior. Ó. E, finalmente, né, o folículo antral mais desenvolvido seria esse que eu estou mostrando aqui. Então, a gente teria a região do antro, e aí, separando a região do antro do ovócito, a gente tem essas camadas de células aqui, que continuam sendo chamadas de camadas de células da granulosa. Então, células da granulosa, ou células foliculares, tem gente que ainda chama de folicular, eu vou chamar sempre de granulosa, porque acabei aprendendo dessa forma. Células da granulosa aqui, as células do cúmulo óforos, corona radiata, zona pelúcida e ovócito. Isso é a estrutura interna do folículo. Mas o folículo, ele também tem essa parte de sustentação aqui, que eu não sei se vocês conseguem ver essa nomenclatura, que está aqui, ó, TE e TI é teca, tá? São as duas camadas chamadas células da teca, a gente chama no plural células da teca. Essas internas, elas têm um formato epitelioide, né? Eu vou mostrar para vocês elas em maior aumento. São elas as produtoras do hormônio precursor do estrógeno, que é chamado de androstenediona. E aí ela passa esse hormônio para as células da granulosa, que tem uma enzima chamada aromatase, que consegue converter a androstenediona em estrógeno, tá? Então, esse conjunto de células é que produz o estrógeno, não é uma célula sozinha. E quando vocês forem estudar endocrinologia, né, uma parte de endócrino na fisiologia, ou se optarem por fazer endócrino como uma disciplina eletiva na medicina, o que eu adoraria ter feito, vocês vão ver que
os hormônios, têm que ser tão bem regulados que a maioria deles é assim, né? Eles vão ser feitos em precursores, especialmente os hormônios sexuais, tá? Eles vão ser feitos em várias fases. Então, você pega uma molécula inicial, vai complexando essa molécula em um determinado tecido, e depois outro tecido consegue aumentar, né, o nível de complexação daquela estrutura até formar o hormônio maduro, né, a molécula efetora, propriamente dita, tá? É uma alça muito bem, eu chamo alça de estimulação, né? Essa estrutura toda de vida, né, de formação da molécula é bem complexo e um pouco mais demorado do que a gente às vezes faz crer quando vai falar do hormônio aqui. Estou falando de estrógeno em duas pequenas fases, a androstenediona e estrógeno propriamente dito, né? Mas ele tem outras fases precursoras para a formação do estrógeno. Mas vamos lá, nossa aula de histologia, né? A gente vai ver agora, então, essa parte aqui, ó, da parede do folículo, né? Que envolve as células da granulose e as células da teca. Eu vou colocar como se fosse um aumento para vocês. Então, é isso aqui, ó. Lembra lá de dentro para fora de novo? A região do antro, as camadas de célula da granulosa, ó. E a gente está aqui em contato com o tecido conjuntivo do entorno, da região cortical, mas a região que tem tecido conjuntivo. Então, a gente tem umas células bem alongadas, ó, fusiformes, muito características de tecido conjuntivo, que são os fibroblastos, que estão aqui de sustentação, também estão ajudando a proteger a estrutura folicular. E dentro dessas células, essas estruturas aqui, que são células epiteliais, ó, e vocês conseguem perceber que tem um núcleo, e no entorno delas esse monte de vesícula, que está clarinha aqui na preparação, porque ela está cheia nessa vesícula de estruturas que são derivadas de lipídios, né? Por isso que são chamados de esteroides, tem uns ésteres aqui. Então, essas estruturas, por isso que estão nessa coloração negativa, né? A gente não vê a coloração, a estrutura efetivamente aqui dentro, mas aqui representa o precursor do hormônio, do hormônio estrógeno, que é a androstenediona. Está escrito então aqui, ó, na teca interna, a gente vai produzir os esteroides, mas os esteroides, os precursores, né? Especialmente esse hormônio chamado androstenediona, e ela vai ser transportada, ela vai se difundir aqui, né, por meio daquelas junções, tipo gap de comunicação. Ela vai passar para as células da granulosa, e nas células da granulosa, como eu falei para vocês anteriormente, a gente vai encontrar um hormônio chamado aromatase, que junto com o FSH, né, pela estimulação da FSH, ele vai converter a androstenediona em estrógeno. Tá? Então é assim que acontece a formação do estrógeno. Todas essas células participam. Então, por que tem esse monte de célula com esse formato diferente? Porque cada uma delas realmente tem uma função distinta, é importante para o processo de ovulação. Então, o folículo dito maduro, a gente vai ter um só a cada ciclo. A cada ciclo, embora a gente venha maturando alguns, eles vão sofrendo atresia. A gente não sabe necessariamente o que faz esse processo atrésico. O que faz ele ficar atrésico? O que faz ele evoluir? Não sei explicar para vocês. A gente sabe que só que todos respondem aos mesmos comandos de hormônios, né? E de repente um deles, digamos, que se torna o folículo dominante, pode ser que ele libere substâncias de estimulação negativa para os outros, e diga, não, quem manda aqui sou eu. E aí os outros entram em apoptose, né, entram em atresia. Quando eu falo em apoptose, a apoptose acontece em uma célula só, e olha a quantidade de célula que tem aqui. Então, ele entra em atresia no processo de involução, e cada célula dele vai morrer por apoptose, tá? Traduzindo tudo que eu quero dizer aqui nessa expressão. Então, esse folículo maduro, ele também pode ser chamado de pré-ovulatório, ou anteriormente, né, como a gente começou a chamar aqui, a gente chama de folículo de Graafi, tá? Mas, como eu falo para vocês, eu opto por não usar essas denominações com especificações de nomes, né? Então, prefiro chamar de folículo maduro. Então, o folículo maduro é aquele que tem um antro só e tá pronto para sofrer o processo de ovulação, tá? Então, de novo, são todas as células que a gente viu agora, as camadas que a gente viu: o ovócito, zona pelúcida, corona radiata, cúmulos óvulos, as células da granulosa, e aqui as células da teca interna e as da teca externa, que a gente não está sabendo diferenciar muito bem aqui, mas se a gente olhar os núcleos, se estiver redondo, teca interna; o núcleo fusiforme, teca externa, tá? E a teca externa se confunde um pouco com o tecido conjuntivo aqui da camada cortical. Então, ele agora está pronto para para sofrer ovulação. Para chegar nessa fase de folículo dominante, pessoal, demora 90 dias.
Então, essa estimulação é contínua. Agora, cada menina, né, pensando no seu corpo e na fase do ciclo que tá, sabe que tem folículo se preparando para isso. Mas esse que ela vai ovular agora no próximo dia da menstruação dela, ele vai ser único. Vai ser um só. Os outros que já estão chegando muito próximos. Só um minuto. Esses que estão chegando na fase de folículo maduro, alguns deles, como eu falei, vão entrar em involução, em processo atrésico, né? Vão morrer. E somente um vai liberar o seu ovócito. Por isso que a gente sai daquele número lá de 8.000 e chega em 450. Alguns vão se perder no meio do caminho. Nem todos, inclusive, que forem estimulados, que era aquele folículo primário, que virou unilaminar, que depois virou multilaminar, às vezes não se perde nessa fase de multilaminar ou unilaminar mesmo, tá? Então, por isso que a gente tem essa redução tão drástica de 8.000 para 450, né? Porque alguns deles, nesse processo de evolução aí, de diferenciação, eles podem se perder. Muitos acreditam que seja porque aconteceu algum problema, né? O corpo reconhece que tem algum dano genético naquele ovócito, alguma coisa assim, ou uma falha mesmo no processo hormonal de estimulação que faz com que alguns interrompam o processo de diferenciação e acabem entrando em atresia, tá? Então, de 8.000 para 450 é basicamente por conta dessa situação. E aí a quantidade aqui, pessoal, no antro vai aumentando tanto de estrógeno e de progesterona, que isso vai inchar de uma maneira que vai causar o rompimento dessa parede folicular aqui. E aí vai liberar o ovócito. Tá? Então, voltando só de novo aqui para falar esse número de 90 dias. Então, desde o primeiro momento que o folículo primordial recebeu o FSH e respondeu esse FSH, se diferenciando, né, as células começando a crescer, deixando de ser pavimentosas, se tornando cúbicas, até o momento em que esse folículo conseguiu se tornar um folículo maduro, demora 90 dias. Então, quando vocês pensarem em ter filhos, planejarem uma gravidez, as meninas, elas devem, a partir, né, desse período de planejamento, começar já a fazer uso do ácido fólico, né, ou vitamina B12, enfim, que é importante para o desenvolvimento neuronal, né, então a gente forma o tubo neural logo no início do processo de desenvolvimento embrionário, então é importante que antes de começar a se preparar para a gestação, isso já seja produzido, já esteja entrando no seu corpo, né? Já esteja sendo nutrido o seu corpo dessa vitamina. E aí todo mundo que quer evitar danos oxidativos ou uso de agentes lesivos que possam causar mutações nessas células, então já evita álcool, já evita fumo, qualquer coisa, qualquer substância que possa causar algum dano genético, né, nos ovócitos, porque esse ovócito, lembra, ele é a parte do que vai formar o novo ser, né, então isso aqui é uma célula, mas ela vai dar origem a um novo organismo junto com o espermatozoide. Nós vamos ver que para o espermatozoide é a mesma coisa, tá, meninos? Então, quando vocês também planejarem uma gestação com a companheira de vocês, lembrem-se de planejar isso nos primeiros 3 meses anteriores, já começar um processo de, digamos, de limpeza, de detoxicação do seu organismo. Isso faz com que a taxa, né, de sucesso do processo de fecundação e nidação mesmo seja muito maior, tá? Então, anteriormente, já vai se preparando, evitando bebida alcoólica, evitando fumo, enfim. Essas substâncias ou drogas lícitas e ilícitas, tá? Que possam trazer danos oxidativos, danos ou causar mutagênese aqui, né? Uma alimentação mais saudável, enfim, tá bom? Quem quiser, né, uma gravidez planejada, o melhor se fazer basicamente é isso. Por quê? Porque demora 3 meses para se formar o ovócito na forma dele né, na fase dele própria para ovulação, assim como demora 3 meses para se formar um espermatozoide. Então, por isso que a gente faz esse preparo anterior, tá? Então, o folículo, uma vez que ele liberou o seu ovócito, a gente vai seguir o que vai acontecer a partir de agora, mas tem folículos, como eu falei para vocês, eles entram em atresia, e esse folículo pode entrar em atresia em qualquer fase do movimento. Lembra que eu falei para vocês, desde aquele primordial, qualquer uma dessas fases que a gente passou, o primordial, o primário no laminar, o primário multilaminar, o folículo antral,
até chegar no folículo maduro, qualquer uma dessas fases pode entrar em atresia, né? E é basicamente isso que a gente vai ver, ó, essas células entrando em processo de apoptose. E todo esse tecido aqui é substituído por, inclusive, o ovócito, tá? Parte desse tecido é reabsorvido pelo seu próprio tecido ovariano, e o lugar onde que estava esse folículo é substituído por tecido conjuntivo. Então, vamos efetivamente para a ovulação, né? O que faz a ovulação chegar no seu máximo? A gente tinha o FSH que estava estimulando o desenvolvimento desses folículos e, de repente, o LH bem baixinho lá embaixo. De repente, o LH continua crescendo e o FSH vai diminuindo um pouco. Quando o LH chega no seu pico de liberação, isso vai acontecer quando a gente tiver alto nível de estrógeno. Eu vou mostrar essa alça de estimulação para vocês. Quando o folículo, aqui atrás, né, estava com esse antro cheio de estrógeno, esse estrógeno não fica restrito somente aqui, ele se difunde, entra na corrente circulatória, viram que aquela camada medular, né, do ovário é extremamente bem vascularizada, ele entra na circulação sanguínea, vai lá na sua hipófise e manda estimulação para ela aumentar a quantidade de liberação do LH. Então, o hormônio luteinizante, vocês vão entender porque que esse nome é agora, né, porque recebeu esse nome, ele começa a estimular as células da granulosa, né, a produzir uma estrutura que vai conseguir degradar a matriz, a lâmina basal, que é o ácido hialurônico, e aí vai acontecer o processo de ovulação. Esse processo de ovulação, como eu falei para vocês, rompe, né, o folículo e é liberado o ovócito nunca vai sair sozinho. Primeiro, ele vai ter sempre a zona pelúcida, que é essa região mais clarinha no entorno dele, ó. E lembra aquele que estava em meiose 1, que eu falei para vocês, o corpúsculo polar? O corpúsculo polar tá aqui, ó. Então, eu tô vendo aqui o ovócito, uma região do núcleo dele mais achatada aqui, o corpúsculo polar, e isso aqui é a zona pelúcida. Essas fotos são minhas, tá? Eu trabalhava com reprodução assistida. Então, esse ovócito é de uma paciente. Então, a gente tem aqui, quando tira, né, no corpo feminino, faz a coleta, eu limpei aqui as células, um pouco da corona radiata, deixei aqui um pouco para vocês verem como é que é a corona radiata, ó. Corona radiata, o cúmulo zoóforos, e aqui o corpúsculo polar 1 e o ovócito. Se a gente não tiver essa estrutura aqui, esquece. Significa que esse ovócito não fez nem meiose 1, então se não tiver o corpúsculo polar, eu já descarto esse ovócito, né, para a reprodução que eu estou dizendo. Ele não serve para reprodução. Então, às vezes, quando você não faz uma meiose adequada, mesmo a meiose 1, o que vai acontecer é de do seu corpo mesmo, né, fazer com que esse folículo entre em atresia, tá bom? Então, na ovulação, acontece ainda a formação, acontece acompanhamento, né, do ovócito com a zona pelúcida e as células da corona radiata, tá? Mas é mais do que isso aqui que eu mostrei, tá? Isso aqui eu tirei um pouco já, mas tinha um pouco mais de célula aqui da corona radiata. Aqui eu limpei totalmente. Por quê? Na reprodução humana a gente, né, segura isso aqui com uma pinça, digamos assim, e com a outra pinça pega o espermatozoide e coloca ele aqui dentro, faz o processo de fecundação, né? Então, para facilitar isso, eu já limpo toda a corona radiata, tá? Então, eu já colocava a cabeça do espermatozoide aqui dentro. Enfim, seguindo aqui. Então, sai o ovócito, o corpúsculo polar, zona pelúcida. É isso que vai sair sempre no processo de ovulação, tá? E aí sim, a gente vai parar de chamar essa célula de ovócito primário, né? Porque ele termina a meiose 1, mas ele para na meiose 2. Mas aí ele forma, né, então, o corpúsculo polar, o segundo corpúsculo polar. E aí só vai continuar a meiose 2, para na fase de metáfase, mas ele só vai conseguir continuar a meiose 2 se ele for fecundado. Caso contrário, ele vai sofrer o processo de reabsorção aqui no tecido uterino, mas ele não vai continuar a meiose. Só acontece a meiose 2 se acontecer a fecundação. Então, e o que aconteceu com aquele resto de células que a gente viu lá, pessoal? Ó, a gente pegou essa célula aqui, ó, ovócito, zona pelúcida, corona radiata. O que aconteceu com cúmulos zoóforos? Todas essas células aqui da granulosa, mais as células da teca. Elas continuam formando uma estrutura. Só que agora a gente não chama mais de folículo, por quê? Lembra quando a gente começou a chamar de folículo? Sempre tinha um ovócito dentro. Se não tem mais ovócito, não pode ser mais chamado de folículo. A gente chama de corpo lúteo. Por quê? Porque veio formado da estimulação do hormônio luteinizante. Luteinizante, tá? Então, o hormônio luteinizante é o responsável primário pela formação do corpo lúteo.
que vem, então, como resultado do processo de ovulação. Então, a camada cortical toda, né, aquela camada que fica da granulosa, mais a camada, mais as células do cúmulo zoóforos, elas formam o que a gente chama de glândula endócrina temporária. Por que é uma glândula endócrina? Porque ela continua produzindo hormônio. Que hormônios são esses, né? Então, essas células agora a gente não chama mais de granulosa, vai chamar de células luteínicas, porque está no corpo, no útero, né? Elas continuam produzindo e secretando progesterona e estrógenos, respondendo ao estímulo do LH. Por quanto tempo isso acontece? Por 10 a 12 dias, por isso que ela é uma glândula endócrina temporária, tá? Então, a mulher lá no meio do ciclo, lembrando que o ciclo tem uma duração variável, mas de uma maneira geral, o ciclo dura 28 dias, então no meio do ciclo, em torno de 14 dias, isso pode começar então a partir do 12º até o 16º dia, esse período todo. Ele vai, que vai acontecer a ovulação, então até o final, né, chegar no 28º dia, que pode durar de 10 até 12 dias, esse corpo luto continua produzindo hormônio. Por quê? Porque se houver fecundação, a gente já tem estrógeno e progesterona que estão preparando, estão ajudando a manter o endométrio, conforme a gente vai ver quando a gente falar agora de útero. Então, está preparando o corpo para recebimento de um embrião, tá? Então, essa região, essa estrutura, né, o corpo luto, ele é chamado glândula endócrina temporária, porque continua mantendo a produção de hormônios, pelo menos por um tempo variável. Se não houver fecundação, 10 a 12 dias. Caso haja fecundação, então, e essa fecundação resulte numa gravidez, aí as células que estão no entorno ali a gente vai formar uma ósside, né? Quando tiver só o núcleo do espermatozoide junto com o núcleo do ovócito, mas eles não se fundiram ainda, aí esse ovócito termina a meiose 2, e aí finalmente os dois fundem um núcleo, aí forma o que a gente chama de óvulo, né? E esse óvulo tem uma fase muito transitória, porque rapidamente essa célula resultante, né, agora essa célula 2N, que é a célula ovo, o zigoto, ou óvulo, ela começa a se dividir, formando aquelas regiões, os blastômeros, né, as células que vão compor o embrião, mas também as células que vão se diferenciar para formar as estruturas chamadas de anexos embrionários, né? Então, essas células do trofoblasto, esse conjunto de células ainda que não se separaram, né, nas suas fases, elas passam a sintetizar um hormônio chamado gonadotropina coriônica humana, que é chamada, né, todo mundo só conhece como HCG. Então, a gonadotropina coriônica humana, gonadotropina, C de coriônica, H de humana, né? Coriônica é a região do córion, né? A região de nidação ali, entre o tecido embrionário e o útero, né? Na camada do endométrio. Aí, essa célula, esse hormônio, perdão, continua tendo a função de manter a sustentação, a estimulação do endométrio para manter a gestação até o final, tá? O HCG tem uma função muito parecida com o LH, ou seja, sempre está estimulando a produção de progesterona, tá? Então, quando eu falei para vocês lá no início, chamei atenção para a produção de estrógeno, é porque basicamente a gente tinha o FSH estimulando as células foliculares a produzir estrógeno. Mas depois, quando a alça de LH começa a aumentar, além da produção de estrógeno, a gente também tem de progesterona. Por isso que eu mostrei, quando fui mostrar o antro propriamente dito para vocês, eu falei que tinha estrógeno e progesterona lá dentro, tá bom? O corpo lúteo, então, se uma mulher ficar grávida, ele ainda pode durar de 4 a 5 meses até a placenta estar totalmente madura. Do contrário, né, como eu falei para vocês, essa involução acontece lá atrás ainda, e a substituição desse tecido por tecido conjuntivo, conforme eu vou mostrar. Então, quando chega 10 a 12 dias, ou 4 ou 5 meses, no caso da gestação, essas células que estão totalmente ativas aqui, ó, as células do corpo lúteo, que eram chamadas antigamente células da granulosa, o que vai acontecer com elas? Olha que lindas que elas são. Mostrando de novo a coloração, aqui as células da teca, né? Mostrando um corte do corpo lúteo para vocês verem que é uma estrutura realmente grande, né? O que vai acontecer com eles é que eles vão formar, essa estrutura vai ser chamada de corpo albicans. Albicans porque ela fica transparente, tá? Ela fica branca, porque substitui tecido, né, epitelial, eminentemente, por tecido conjuntivo. Olha aqui, a gente não consegue ver célula nenhuma, vou aumentar para vocês verem, ó.
Porque, olha só, quase nenhuma célula tem aqui mais, porque essa aqui entrou no processo de apoptose. Então, antes a gente tinha células, como eu mostrei no slide anterior, e agora ela perde a sua funcionalidade. Então, essas células morrem e são substituídas por tecido conjuntivo. Por isso que a gente vai ver essa estrutura assim. Em vivo mesmo, quando você abrir o ovário, você vai encontrar essa estrutura bem branca. Às vezes ela pode ser um pouco pardacenta. O que é pardacenta? Uma cor meio bege, meio amarronzada, tá? Mas vai depender muito até do próprio tipo de alimentação da mulher, a cor que o tecido conjuntivo vai adquirir. Então, desse tecido bem celularizado, as células aqui individualizadas, cada uma delas. Deixa eu botar no maior aumento para vocês verem cada célula, ó, limite das células aqui. O limite celular, o núcleo. Limite celular, núcleo. Limite celular, núcleo. E assim sucessivamente. Então, a gente tinha células íntegras, né? Funcionais, produtoras de estrógeno e de progesterona, e se transformaram nessa estrutura agora. Então, o corpo luto se transforma em corpo albicans, até o ponto que isso aqui fica basicamente igual ao tecido conjuntivo como um todo. Então, o que a gente fez até agora, pessoal, foi amadurecer o folículo e produzir o ovócito. O ovócito, então, ele tem dois caminhos, conforme já disse antes. Se ele chegar aqui na tuba uterina e não sofrer fecundação, então, na falta de fecundação, o que vai acontecer com esse ovócito é que ele vai ser absorvido, ele não vai sair na menstruação, tá? Não dá tempo. Isso aqui acontece na metade do ciclo e você só vai menstruar lá na frente, 14 dias depois. Então, o que vai acontecer é que seu próprio endométrio, as próprias células epiteliais aqui, reabsorvem o resto do ovócito, tá? Ele não sai da menstruação. Esse aqui está mostrando que sofreu apoptose, formou os corpos apoptóticos, se degradou, ok? E esse aqui era tão bonito, mas eu sei o que aconteceu, essa cor bonita que ele tinha no início, ele saiu. Mas quando não acontece, nesse processo de fecundação, e depois de 14 dias vai acontecer o processo de menstruação. E é o que a gente vai ver também. Então vamos lá. Então, não acontecendo a fecundação, vai ocorrer necessariamente a menstruação. Mas e se acontecer a fecundação? Se acontecer o processo de fertilização? Se acontecer a fertilização, essa fertilização normalmente acontece, como eu falei para vocês aqui, nas tubas, mas aí a célula ovo-zigoto, agora então o embriãozinho, né, ele vai sofrer o processo de nidação, porque essa parede aqui que está em azul, ela vai crescer muito, olha só para onde que ela vai. O endométrio fica bem repleto, bem grande, eu vou mostrar para vocês histologicamente isso, e ele vai sofrer o processo de implantação. A gente não vai discutir histologia aqui da gestação, tá? Só para vocês saberem que a gente vai ver esse endométrio bem grandão, porque faz parte de todo o processo do ciclo menstrual. E a gente sempre prepara, a mulher todo mês prepara o seu útero para receber o embrião, né? A não ser aquelas que fazem uso contínuo de anovulatórios, né? Que então evita também evita o processo de ovulação e altera a alça de estimulação hormonal de maneira que seu útero não sabe necessariamente que ele tem que receber. Por isso que eu falei o uso contínuo. Aquelas que fazem uso da pílula, mas né, do anovulatório oral, mas tem interrupção, então toma por um tempo depois, né, paralisa por uns dias para começar de novo, significa dizer que elas podem e vão menstruar, então o endométrio delas foi preparado. Então é um tipo de concentração de hormônios diferente, tá? Enfim, sigamos aqui. Como que acontece o processo de ovulação relacionado ao processo de estimulação hormonal? Então, como eu já tinha comentado com vocês em outro momento, a gente tem uma estimulação do hormônio liberador de gonadotropina, lá no hipotálamo, que vai chegar aqui na hipófise, e em resposta a hipófise vai começar a produzir especialmente primeiro o FSH e depois o LH, tá? O FSH vem primeiro, que é logo no primeiro dia quando você menstrua já começa tudo de novo, né? Na verdade continua, né? Lembrando que esse processo é contínuo. Então libera mais SH, que estava baixinho e agora voltou a aumentar. Então ele vai ser produzido, e aquelas células do folículo primário, ela vai sofrendo processo de crescimento, formando o folículo primário de um unilaminar, primordial, forma o folículo primário unilaminar, depois o multilaminar, depois o maduro, né, para chegar finalmente aqui no folículo maduro, que é o que vai fazer o processo de ovulação. Isso só vai acontecer quando esse FSH, além do FSH, a gente vai uma liberação bem grande do LH, do hormônio luteinizante.
Como é que eu vou produzir o hormônio luteinizante? O FSH estimula a maturação do folículo. Quando o folículo está madurando, a gente está maturando, né? A gente viu no processo, desse processo de maturação, a formação daquela região do antro que está acumulando ali estrógeno e progesterona. Então, esse estrógeno, né, que primeiro é produzido em relação à progesterona, quando os níveis dele começam a aumentar, o que, que ele vai fazer? Ele vai lá no seu hipotálamo, e especialmente e faz com que ele libera mais hormônio liberador de gonadotropinas, especialmente agora aumentando a produção do hormônio luteinizante. Quando a quantidade de hormônio luteinizante está bem alta, é porque a gente tem bastante quantidade de estrógeno e progesterona aqui no antro. Então, o luteinizante estimula a abertura, né, do folículo para a saída do ovócito, que a gente chama de ovulação, e aí a formação do corpo lúteo. Quando o corpo lúteo se abre, né, vai diminuindo gradualmente o estrógeno e progesterona. Quando não há a fecundação. Então, o estrógeno e progesterona começa a diminuir, por isso que tem essa linha pontilhada, e a presença do próprio estrógeno e progesterona nessas quantidades estimula a diminuição aqui do hormônio liberador de gonadotropinas. Então, o estrógeno e progesterona, eles têm essa alça de estimulação de retroalimentação, de retroestimulação. Eles controlam a própria produção deles mesmos, tá? Se eu fiz aqui o corpo lúteo e não teve fecundação, eu preciso fazer o quê? Liberar FSH de novo para produzir mais estrógeno e tentar de uma outra vez fazer com que esse ovócito seja fecundado. Então, essa aqui é uma alça contínua. O tempo todo a gente está produzindo hormônio, tentando um processo de gravidez. Por quê? Porque todas as espécies têm como objetivo manutenção de espécie. Então, o seu corpo está preparado todo mês, né, no caso da mulher, que a gente está falando especificamente da histologia feminina, né, do trato geniturinário feminino, então significa que todo mês a gente está preparando para ser mãe, para perpetuar a espécie, tá? É como se fosse a função primária do organismo feminino, tá bom? Isso segundo a natureza, tá, gente? Estou falando biologicamente. Biologicamente falando, o seu corpo todo mês se prepara para dar continuidade à sua espécie. Então, vamos ver se vai funcionar isso aqui. Funciona, querido. Espera um pouquinho. Se não funcionar, eu deixei aqui o link para vocês do YouTube, porque eu achei ele bem didático. Ah, sério? Peraí. Deixa eu ver se essa página... Porque eu deixo as páginas abertas para o caso desse negócio funcionar. Vamos ver. Bom que eu vejo as horas. Não é esse. Fico pegando fotografias para todo lado para tentar ilustrar para vocês, né? Pronto. Esse aqui que eu quero mostrar, vou mostrar só um pedacinho dele, não 5 minutos, tá bom? Para vocês verem a estimulação hormonal. Para quem quiser acompanhar, não tem áudio não, tá? O vídeo realmente não tem áudio. Mas mostrando, ó, no seu sistema nervoso central, a região do hipotálamo e da hipófise aqui embaixo, e eles vão liberando o FSH e o LH e vai mostrar como é que isso vai acontecer, ó. Ele não falou do hormônio estimulador da gonadotropina, tá? Do hipotálamo em relação à hipófise, mas ok. Então, vai te mostrar que vai acontecer no sistema reprodutor feminino, especialmente, né, como alvo ovário e útero. Então, ele focou aqui no ovário, e aí vai mostrar aqui o FSH, deixa ele mostrar, vai estimular aqui o ovário, né, para poder sofrer alterações, ó, então, aqui, a hipófise, vai liberar o FSH, que vai estimular os seus folículos. Aqui ele está mostrando um folículo só. Lembra que eu comentei com vocês que são muitos que entram ao mesmo tempo, tá bom? E aí eles vão sofrendo atresia, né? E lembra sempre daquele número, 8.000 para 450, por isso que diminui tanto. Então aqui está focado, né? Pegou um primordial, virou um folículo primário, na verdade que já botou um primário multilaminar, depois formou um antral, um maduro, que finalmente vai sofrer o processo de ovulação. Essa ovulação só culmina porque o próprio estrógeno produzido, ó, estimula lá na hipófise a liberação de maior quantidade de LH. Olha como é que a alça de LH é grandona. Aí sim você tem um processo de ovulação. E o LH que continua produzido, faz com que essa estrutura se torne o corpo lúteo.
tá? Ele não vai chamar atenção para o seu corpo lúteo do jeito que eu falei lá, mas ele mostra aqui que o corpo lúteo continua produzindo progesterona. O que a progesterona faz? Tem como alvo o endométrio. Preparando o endométrio a gente vai ver que ele aumenta bastante de espessura para poder receber, né, o embrião. Então tá lá o óvulo passeando bem devagarzinho. Olha, muita irrigação, muita estimulação na tuba uterina. Se não houver fecundação, mas eu acho que aqui, eu não lembro se aqui tem a fecundação ou não nessa primeira fase aqui dessa animação, vamos ver o que vai acontecer. Ele não teve, né? Não passou pela tuba uterina, não teve. Esse desenho, do jeito que foi ali, que ficou parecendo que o ovócito descama junto com o endométrio, não é verdade, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente vê na internet. Ele não descama junto na menstruação. Ele é eliminado ou absorvido antes, tá? Ele é absorvido pelo seu próprio corpo, porque a menstruação vai acontecer dias depois. O ovócito, depois que ele é liberado aqui, ele só tem 24 horas para sofrer o processo de fecundação. Passou de 24 horas, ele entra em processo de apoptose. Necessariamente ele vai entrar em apoptose. Ele tem 24 horas para que aconteça isso aqui. Ao passo que os espermatozoides duram dentro do corpo da mulher 3 dias. Então, se tiver espermatozoide aqui, digamos hoje, e amanhã for a fecundação, pode acontecer a fecundação, a ovulação, né, que eu falei. Pronto, acontece a fecundação. Se hoje for a relação sexual e tiver o espermatozoide aqui e já tiver acontecido a fecundação e não tiver, oh meu Deus, não tiver acontecido a ovulação, perdão, teve a relação sexual, você tem a presença do ovócito já liberado aqui na trompa, e aí ele chega, quando o espermatozoide chegar próximo ao ovócito e conseguir fecundar, ok também. E depois ainda, né? Se já tiver 2 dias de espermatozoide aqui dentro do útero, e aí sim você ovular, também tem chance de ter a fecundação, tá? E ainda tem essas estatísticas e mitos e algumas coisas que são verdades, né? Porque vem das estatísticas, dizendo que maior chance, né, de você acabou de ovular. Quanto mais próximo da ovulação tiver o contato com o espermatozoide e o espermatozoide tiver menos tempo dentro do corpo feminino, maior chance de ter um menino. Porque os espermatozoides Y são menos resistentes que o X. Então, maior chance de ter um menino. Quando passa mais de um dia, 2 dias aqui, o terceiro dia do espermatozoide dentro do corpo feminino, a maior número de espermatozoides aqui são espermatozoides X. Por isso que tem maior chance de ser uma menina, tá? Tem essas coisas aí, que algumas coisas já são comprovadas, outras não necessariamente, tá bom? Então, o corpo lúteo continua produzindo progesterona, que estimula o LH, e aí, pronto. Vai começar de novo a questão aqui, ó, a formação do corpo álbicas, o corpo lúteo e o corpo álbicas. Agora ele vai mostrar quando tem a fecundação, tá? E eu não vou passar essa parte para vocês, depois se vocês quiserem, porque tá vendo? Teve ovulação, espermatozoide aqui presente. E aí lá na região da tuba uterina é que acontece o processo de fecundação. E aí vai seguir, certo? E aí acontece o processo de nidação. É importante que seja a partir do segundo terço para cima. Quanto mais para cima do segundo terço for o processo de nidação, melhor para essa gestação, por causa da quantidade de anéis que são produzidos. Se for muito aqui perto do colo do útero, pode atrapalhar o canal do parto, para quem quer ter um parto por via natural, tá? Por via vaginal. Então, dados aí para vocês. Voltemos aqui para os nossos slides. Então, ele não funcionou aqui, ok. A gente viu lá. Vai, meu filho, pronto. Então, eu ovulei. Tenho agora um ovócito. Esse ovócito, como é que ele vai chegar? Como é que ele faz na tuba uterina? Né? Ele é capturado pelas fímbrias, que é aquela porção terminal das tubas uterinas. Olha um corte de tuba uterina para vocês verem. Muito músculo, tem muito músculo porque ele é um órgão que vai fazer contração. Por que essa contração? Esse peristaltismo que ele faz para poder caminhar com o ovócito, tá? Então,
o ovócito ele vai ser transportado dentro das tubas uterinas em direção ao útero. E a tuba uterina, como todo órgão oco, né, tem aquelas famosas camadas, a camada mucosa, a submucosa, a muscular e a serosa. Por quê? Porque a tuba está ligada no peritônio, tá? Então, a camada que reveste aqui não vai ser uma adventícia, vai ser uma serose. Então, a camada mucosa sempre é a camada do epitélio, aqui um epitélio colunar simples, normalmente bastante ciliado, nem toda célula é ciliada, mas a maioria é, junto com a lâmina própria, faz a camada mucosa. A submucosa, eu não coloquei aqui, mas a gente tem tecido conjuntivo também, com presença de algumas glândulas, as glândulas mucosas, porque na tuba a gente tem a presença do muco também revestindo as células, eu vou mostrar para vocês na fotomicrografia eletrônica, né? E depois as camadas musculares, a circular interna, longitudinal externa, igual aquela que a gente acabou de ver no tubo digestório, tá bom? E ela é bem espessa, por causa desse movimento que ela precisa fazer, tá bom? Então vamos ver. Aqui só mostrando na fotomicrografia, aumentando essa região aqui, ó, bem ramificada da luz da tuba uterina, para vocês verem o epitélio dela. Aqui, inclusive, dá para ver o processo dos cílios, né, que forma tipo uma orla em escova, tá? Vamos ver isso aqui, então. Então, era assim, ó. Então, o epitélio de revestimento dela é rico em células ciliadas, ó. Aqui. Células ciliadas, mas também tem células secretoras, essas com a coloração mais intensa. Por que elas são com coloração mais intensa? Porque elas estão repletas de muco e elas não são ciliadas, como está mostrado aqui do lado direito da fotomicrografia. Vocês estão vendo aqui os prolongamentos, que são os cílios, né, dessas células ciliadas, e aqui uma célula, aqui ó, do lado, uma célula secretora. Deixa eu colocar de novo o laser. Essa aqui é uma célula na superfície de uma célula secretora, está produzindo e secretando muco, tá? Então, esse muco, ele serve para proteger a própria tuba, mas especialmente proteger essa tuba do quê? Né? Do sêmen que é ácido e do próprio ambiente da vagina e do útero, né? Que quando o sêmen vem junto, vem trazendo esse ambiente ácido para a região da tuba. Então, protege o epitélio da tuba uterina dessa acidez. E especialmente esse muco ajuda na capacitação espermática. O que é isso? A gente vai falar de novo, vai reforçar isso lá quando a gente vai falando do sistema reprodutor masculino, mas quando a gente libera, quando o espermatozoide ele entra no corpo feminino, ele não tem a capacidade de nadar, tá? Todas essas ilustrações que a gente mostra aí, mostrando o espermatozoide nadando desde o canal vaginal, eles são fictícias, é tudo mito, tá? Eles sobem, eles entram pela própria força, né, do processo de ejaculação, e aí eles vão migrando processo de contração muscular em direção à tuba uterina, mas só lá na região da tuba, do segundo finalzinho do útero, início da tuba uterina, que eles adquirem a capacidade de nadar sozinhos, tá? Então, essa que a gente chama de capacitação espermática. A capacitação espermática é o processo que dá ao espermatozoide a capacidade de se movimentar sozinho, tá bom? De nadar sozinho. Então, esse é o epitélio de revestimento da tuba. Vou pedir para você só um minuto aqui para eu ver se a minha cachorrinha fica quieta. Só um minutinho, por favor, que ela tá latindo, talvez esteja incomodando vocês. Só um minuto, por favor, tá? Vou dar uma pausa no som aqui. Poliana! Vamos continuar aqui, que ela se calou. Então, vamos lá. Então, o útero, então a gente passou do ovário, passou nas tubas uterinas, e aqui, esse movimento ciliar, como em todo o órgão ciliado, né, ele sempre é unidirecional. Então, como que a gente está falando aqui? Se a gente está considerando essa região aqui, né, da trompa, a gente sabe que os cílios vão sempre jogar no sentido da direção do útero, né? A movimentação vai ser sempre transportar esse ovócito assim, ó, nessa direção. Do ovário em direção ao útero. Não tem movimento contrário, né? Senão o ovócito fica igual uma bola de futebol, jogado de um lado para o outro. Não é assim. O movimento sempre é unidirecional. O movimento dos cílios vai ser sempre todos eles nesse sentido, tá? Jogando para fora em direção ao útero, ok? Então, quando chega no útero, o que a gente encontra lá no útero, né?
O útero também tem as mesmas camadas que a gente comentou lá na tuba uterina, com a exceção do fato de que o epitélio aqui recebe um nome específico, chamado de endométrio, e o miométrio aqui tem uma terceira camada, né, uma terceira e quarta camadas de músculo, é muito músculo mesmo que a gente encontra aqui, tá? Músculo liso, né, por isso que a gente tem a propriedade de aumentar o útero para embarcar, para abraçar, para receber o embrião. Porque a musculatura lisa tem essa propriedade de divisão, né? Uma célula chamada de célula estável. Se estimulada, ela pode entrar em divisão celular. Então, de fora para dentro, a gente tem uma serosa, porque tem o mesotélio, né? Aquele tecido epitelial que reveste o tecido conjuntivo. E uma parte também pode ser adventícia, tá? Porque vai depender se ele está ou não aderido ao peritônio. Então, essa parte inicial aqui de cima é serosa, e na parte mais final, próxima ao canal vaginal, ele é uma adventícia. Mas, enfim, chama de camada serosa, que para mim tá ok. A região de fora para dentro que a gente falou, né? Então, agora a gente vai acima da serose, a gente tem um miométrio, a camada muscular, que é, como eu falei, uma camada bem espessa, tem 4 camadas, né? A primeira e a quarta estão dispostas de uma maneira longitudinal, e a segunda e a terceira de uma fase mais, de uma disposição circular. E entre elas tem muita, mas muita vasculatura. Eu vou mostrar isso para vocês, né? Como é que funciona essa vascularização do miométrio. E finalizando, recobrindo aqui a luz do útero, né, a luz aqui da cavidade uterina, a gente tem o endométrio. Na verdade, a gente chama tudo isso de mucosa, né? É um tecido chamado mucoso, como essa de revestimento do epitélio respiratório, salvo as suas particularidades, obviamente, né? Então, é o epitélio colunar simples. Aqui a gente não tem cílios, tá? E ele é glandular, tem muita glândula, especialmente indo do endométrio, né, dessa região do epitélio, para a região da submucosa. E também, como todo epitélio, né, acompanhado pela sua lâmina própria. Vamos ver, esse aqui é uma fotomicografia geral, né, do útero, um corte, a gente vendo aqui o ligamento para o ovário, saindo aqui, mas a gente está vendo a cavidade uterina, a região do endométrio, que é essa aqui, mais corada, o miométrio, praticamente todo ele, e a serosa adventícia aqui, nenhuma das duas está quase aparecendo. Então, vamos ver aqui o útero, a partir do endométrio, agora de dentro para fora. Lembrando, comentando para vocês que ainda tem algumas células ciliadas, pelo menos nessa primeira camada, né, do endométrio, quando você recebe lá em cima, na região do fundo, né, na região do corpo, e células secretoras tem ao longo de todo o útero, tá bom? Então, a camada, ele tem uma camada basal. O que essa camada basal faz? Essa camada mais próxima à região do miométrio, porque essa camada é aquela, toda a camada basal é aquela camada que tem as células precursoras, né, as células que são células epiteliais, mas são menos diferenciadas, e quando acontece a perda das células, né, das células epiteliais, essas células entram em divisão para fazer o processo de renovação desse epitélio. E aí, a gente tem essa camada basal, muitas células que a gente chama de células pluripotentes, né, são aquelas células tronco. Então, lembrando que como é um epitélio, que todo mês sofre algum tipo de alteração, a gente tem essa camada que tem essa camada basal bem ativa, tá bom? Então, embaixo da camada basal, né, dessas células tem tecido conjuntivo, como sempre tem. E acima dela tem uma camada que a gente chama mais de camada funcional, que também tem em torno dela um tecido conjuntivo, onde a gente vai encontrar bastante glândulas. Então, a gente tem essas duas seções, essa região mais superficial, que é essa camada que a gente chama de funcional, e que faz projeções aqui para dentro, como está fazendo aqui, ó. Aqui essa camada, ela faz projeções aqui para dentro, ó. E essas camadas aqui de dentro formam especialmente, se diferenciam, né, em glândulas secretoras. Aqui teve um corte, cortou bem assim, a gente está vendo aqui, ó, esse formato mais oval, a glândula com a sua luz e a sua secreção aqui dentro, tá bom? E nessas, né, aqui a gente está vendo umas células, pelo menos duas aqui, bem coradas, que são as células mucosas, e outras células mais claras aqui, especialmente na região da base, aqui a gente tem as células da camada basal, que são as células de renovação, né, as células que vão repovoar esse epitélio quando necessário. E vocês já estão doutores em tecido vascular, então a gente consegue ver aqui, ó, 1, 2, 3 células juntas e consegue fazer um diâmetro. Isso aqui é um capilar. Capilar. Então é muito bem vascularizado, e tem que ser, né?
Para essas células o tempo todo está chegando hormônio, está chegando uma estimulação, que tem que fazer, e essas células estão sempre crescendo, né, estão se repovoando para poder formar um endométrio, para receber o embrião todo mês, então é um tecido que tem que estar muito bem vascularizado, tá? Que eu tinha chamado a atenção para essas duas células mais coradas, que são as células mucosas, ó, mucosa e mucosa, células mucosas. E aqui outras células dessas são células de revestimento ou células de renovação, as células da camada basal. E vocês percebem que aqui elas estão bem, né, esse endométrio está bem próximo à região do músculo, ó, o músculo e as glândulas estão indo lá próximas a ela, tá? E a gente vai ver que essa carinha da glândula aqui, bem no início do produto, acabou a menstruação, ela fica assim. Depois essas glândulas vão ficando cada vez mais profundas e muito ramificadas. Você não vai ver essa luzinha simples, não, vai ver uma ramificação aqui, tá? Conforme vai havendo a progressão do ciclo menstrual. Então, como é que funciona isso, né? Por que elas sofrem essas alterações todas? Porque elas respondem a alterações, as alterações morfológicas necessariamente correspondem às alterações ou necessidades fisiológicas, né, durante o ciclo. Como a gente já viu, lá no primeiro dia da menstruação, a gente começa a liberar a maior quantidade de FSH, né? E quando chega no pico do LH, que acontece a ovulação. E olha onde que está isso, no meio do ciclo. Então, considera toda vez que vocês virem essa linha aqui, ó, no eixo do X, no eixo das abscissas, isso aqui mostra o tempo, tá? Em dias. Aí colocaram só aqui embaixo, ó, para não ficar colocando um monte de númerozinho aqui, eles usaram aqui embaixo, ó. 0, 5, 10, 14, 20, 25, 28, considerando o ciclo de 28 dias. E 0, o dia anterior à sua menstruação. Tá? Então, finalizando o ciclo aqui, e aqui no dia 1 que começa a contar o seu ciclo menstrual. Então, você tem um epitélio que estava assim, bem rico, e de repente ele descama, e aí vai lá embaixo. Aí as glândulas, o número delas diminui e a estrutura delas também. E aí, mas aí o que acontece? Ao mesmo tempo que você está recebendo lá no seu ovário a estimulação da FSH, ó, para o ovário fazer os seus folículos ficarem cada vez maiores, formar o folículo maduro, ao mesmo tempo, o seu útero também começa a receber estímulo para ele aumentar o endométrio, o tamanho do endométrio, porque pode ser que esse óvulo aqui faça o quê? Seja fecundado. Então você tem uma grande quantidade de estrógeno e agora aumenta ainda mais a progesterona do tipo, mantém esse endométrio, vai que essa pessoa engravida, né? Então tem sempre uma correspondência entre todos os órgãos, inclusive aqui, pessoal, na vascularização. À medida que aumenta o estrógeno, a quantidade de vascularização também aumenta. O fluxo de sangue para o seu útero também. Por quê? Vai que acontece a fecundação. Sempre vai que, né? Se acontecer a fecundação, você vai precisar de uma grande quantidade de irrigação sanguínea. A gente tem que nutrir esse embrião, tá? Fazer com que tenha a quantidade de nutrientes suficientes para que o embrião se desenvolva e os anexos também de maneira contento, né, para que ele possa chegar ao final da gestação. Então, essa primeira fase aqui que ele está considerando é a fase menstrual, que é o dia que você menstruou, dia primeiro, considerando 5 dias aqui, tá, menstruação, mas a gente sabe que tem mulheres que tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, tem 7 dias de menstruação, então também é variável. Então, aqui está considerando essa fase menstrual, onde diminui o tamanho do endométrio, que estava lá em cima, faz assim, ó. Isso aqui, a gente vai voltar para essa fase. Então, à medida que está recebendo mais estimulação também do estrógeno, volta a crescer, que a gente chama de fase proliferativa, prolifera, e aí chega na metade do ciclo menstrual, que é quando acontece a ovulação. E aí, lembra que o corpo lúteo tá lá, tá aqui, ó, prontinho, secretando estrógeno, especialmente secretando progesterona. Né, o estrógeno continua numa linha alta, mas a progesterona ainda tem maior quantidade. E vai fazer com que seu endométrio fique assim maravilhoso. Né? Olha só o número de glândulas que tem aqui pequeno e aqui aumenta e as glândulas têm uma luz mais regular, porque eles estão querendo dizer aqui que ela está mais ramificada, tá? Essa é a tal da fase secretora. Mas não adiantou, não teve fecundação aqui, ok. Volta para cá de novo, descama e começa tudo de novo, tá? Então sempre tem uma correlação entre o aspecto histológico e fisiológico. Né? Então vamos ver isso aqui. A fase proliferativa, qual que é a fase proliferativa, pessoal? É quando está crescendo o endométrio, quando acabei de menstruar e vou começar de novo, né, a reconstituir o meu endométrio. Então nessa fase aqui, na fase que a gente chama de proliferativa, que corresponde à mesma fase, né, lá no ovário, que está acontecendo o crescimento folicular, por isso que ela pode ser chamada de fase proliferativa, folicular ou estrogênica, porque está recebendo muito estrógeno.
essas células vão fazendo esse epitélio, né? Ele não fica contínuo, ele faz essas projeções em direção à sua camada submucosa aqui, em direção à camada muscular. Então vai acontecer o quê? Essa ramificação, essa formação das glândulas. Mas, ó, são uma glândula e outra. A luz dela, como é que tá? E aí, diferente do que acontece na fase proliferativa, é a fase luteínica, naquela fase que eu já teve a ovulação e eu estou produzindo estrógeno e progesterona lá no corpo lúteo, que é chamada de fase luteínica ou secretória. Olha o tamanho do endométrio. Ele era assim, ó, epitélio simples. Olha o que aconteceu com ele, virou esse epitélio imenso. E no meio dele, toda essa luz, essa parte branca que vocês estão vendo aqui, são glândulas, ó, esse GL aqui de glândulas. É isso que vocês estão vendo aqui. E o miométrio também está mais intenso, a vascularização tem que estar mais intensa também, porque tem muito mais célula para sustentar. E aqui né, a parte histológica da fase menstrual, você vai encontrar um monte de restos de células. E ó, pedaços de glândula que vão se perder. Então, essa parte aqui vai sair epitélio, vai descamar o seu endométrio, você vai perdendo glândulas. E aquelas que estão na camada mais basal, mais profundas, aquelas mais próximas do miométrio, é que vão se regenerar e fazer todo o epitélio de novo. Então, acompanhe aqui comigo do lado direito, que a gente tem esse epitélio, são as glândulas aqui, ó, a glândula luteína, ó, isso naquela fase já secretora, né, na fase luteínica. Olha só o que a glândula fez, até ramificou. Só que para sustentar esse epitélio todo aqui, o que tem que ter? Vascularização. Então, a gente tem artérias que vêm lá, principalmente da região do miométrio. Essas artérias, que são o ramo da artéria uterina, elas começam a se ramificar, olha, ramificação, ramificação. Aqui a artéria arqueada, não vou entrar no mérito do nome dos vasos, né? Elas começam a se ramificar e vão em direção ao endométrio. E aí elas vão fazendo isso, ó. E tem uma parte delas que é essa artéria em espiral, que quando vai diminuindo a quantidade de hormônios, ela começa a se dobrar cada vez mais nela, diminuindo até aqui embaixo. Mas parte dela ainda está ramificada e vai se perder tudo nesse processo de escamação, por isso que a gente perde sangue, porque essa artéria se rompe, e além do endométrio, do tecido epitelial, desse tecido conjuntivo aqui, vai também junto sangue, né, porque a gente perde, rompe essa ligação. E lembrando que o epitélio, que o vaso sanguíneo é formado por tecido epitelial, o que vai acontecer? Vai se renovar de novo para o novo ciclo, certo? Então, a gente tem aqui a glândula no ciclo menstrual, né, aqui naquelas bem no início, olha, quando ela tá uma glândula simples, a célula é sempre prismática, né, uma célula bem alta, olha só, aqui, e depois o aspecto no ciclo menstrual vai ser assim, olha, como que ela fica ramificada. Por que que isso aumenta muito o número de células? Aumentando o número de células, aumenta a quantidade de secreção. Significa que está aumentando a quantidade de proteção para o futuro embrião, tá? Então, aquela glândula, que era isso aqui, ó, que era simples, ficou assim. Extremamente bem ramificada, tá? E essa glândula que vai se perder junto com todo o processo vascular que está aqui no meio, durante o processo de menstruação. Então, o útero, saindo agora indo em direção à vagina, ele tem uma região que a gente chama de cérvice, ou colo uterino. Essa região a gente tem uma transição de epitélio. A gente tem epitélio do útero, que eu mostrei para vocês, é simples e colunar. Mas quando a gente sai desse epitélio simples e colunar, o epitélio simples colunar, ele começa, que é secretor de muco, naquela região bem inicialzinha, quando tá bem dentro do corpo da mulher ainda, né, bem em cima, perto, colado, né, na porção mais distal do útero, digamos assim, e a gente vem aprofundando para as porções mais distais. E essas porções mais distais da cervice uterina, que é a porção mais externa, ela deixa de ser epitélio colunar simples e passa a ser estratificado pavimentoso. A gente já viu uma coisa muito parecida com isso quando a gente viu também essa JEC, essa junção escamo-colunar lá no esôfago, tá? Aqui acontece a mesma coisa, só que lá eu saio do esôfago, que tem o epitélio estratificado pavimentoso, e vou para o estômago, que tem o epitélio simples. Aqui é o contrário, eu saio do útero, que tem o epitélio simples, e vou para a região da vagina, que tem o epitélio estratificado. Tá? Então, a cervice uterina é essa transição. Por isso que é importante a gente fazer o exame corpo citológico. E esse exame tem que ser feito anualmente, especialmente se a pessoa tem vida sexual ativa. Porque são essas células aqui que vão me dizer como que está a saúde do meu útero, como é que está a saúde
do meu sistema reprodutor, tá? E isso não tem nada a ver com o que eu querer engravidar, não tem nada a ver com esse tipo de mentalidade, tem a ver com a sua saúde, tá? E especialmente em tempos que o HPV, o vírus do HPV, ele domina, né? Dizem que 90% da população já entrou em contato, de vida sexualmente ativa, já entrou em contato com HPV, isso não importa se é homem ou se é mulher, né? Esse vírus também é passado na relação sexual, é um vírus que pode causar uma doença sexualmente, né, transmissível. Então, a gente é bom conhecer, né, como é que está o nosso corpo. Então, aqui tem o epitélio basal, o epitélio de renovação, porque esse epitélio está sempre se renovando, né, essa mucosa está sempre se renovando, e essas células têm essa carinha em si mesmo, esse citoplasma clarinho e núcleo bem pequenininho, que a gente chama de picnótico, né, bem com núcleo muito condensado, aqui na superfície, diferente das camadas mais basais. Então, a gente sai de um epitélio colunar, que é aquele epitélio alto, e vem para o epitélio cuja camada, como é estratificada, a gente classifica, né, a morfologia da última camada, e a última camada de células aqui a gente já vê que é o epitélio pavimentoso. Lembrando que a gente chama aqui na patologia, né, especialmente de escamoso, por isso que é chamado de transição escamo-colunar, né, escamo aqui, do epitélio escamoso. Então, saindo agora da cervice, e sim, outra coisa que eu tenho que falar para vocês, porque às vezes pode ajudar para a mãe de vocês, que é, por exemplo, quando a pessoa tira o útero, né, faz esterectomia total, tira o útero, o colo do útero permanece. Então, a gente continua tendo que fazer o Papa Nicolau, tá? Essa parte aqui não é retirada, porque ela está ligada diretamente na vagina. Então, ela é retirada até a região do colo. Então, o colo continua lá. Então, continua tendo que ter esse cuidado de fazer a colpocitologia, ou popularmente, que a gente chama de Papa Nicolau, anualmente, tá bom? Ou a critério médico, né? Tem mulheres que precisam fazer, às vezes, 2 vezes por ano, a depender de situações clínicas. Então, seguindo, a gente tem a região da vagina, que também é formada de mucosa muscular adventícia, como a gente tem visto até agora. Então, olha só, o tamanho da mucosa é aquela que a gente acabou de ver, né, no colo uterino. Só que aqui, gente, algumas mulheres pode até se ceratinizar esse epitélio, tá? Depender de doenças que possam vir aqui, pessoas que têm infecções recorrentes, tá? Isso pode acontecer. Então, aqui a gente tem o epitélio, olha lá em cima, escamoso, bem pavimentoso, né? Aqui é toda a estratificação do epitélio, aqui embaixo o tecido conjuntivo. Aqui também tem a projeção para a formação de glândulas, porque a vagina tem que ser tem que ter, né, um processo de proteção desse epitélio, né, com o muco da vagina, que protege a vagina do contato do ácido, nesse ambiente mais ácido, que ela mesma cria para não deixar, para impedir o crescimento de micro-organismos patogênicos. E também quando recebe o sêmen vem com uma grande quantidade de frutose e de outros componentes que vão neutralizar um pouco o pH ácido da vagina para não matar o espermatozoide, tá? Mas na mulher, a mulher por si tem um ambiente vaginal mais ácido, tá? Sem proteção, digamos, direta aqui, a proteção é só o muco que a gente produz. E aí, seguindo aqui, a gente termina, assim, né, digamos, o trato de reprodutor mesmo. E aí, como eu falei para vocês, a gente não tem, né, um local na histologia da farmácia, da nossa ementa, que a gente vai falar das mamas, e a gente acabou classificando, colocando as mamas junto com o reprodutor, não somos só nós não, tá? Alguns autores de histologia fazem isso, por isso que a gente vai falar sobre a mama, mas vocês vão ver que são só 2 slides. Então, as glândulas mamárias, elas acontecem tanto no homem como na mulher, mas a gente vai focar a histologia aqui na glândula mamária feminina, tá? A glândula mamária feminina, ela não tem praticamente nenhum tipo de musculatura associada a ela. A única musculatura mais próxima dela é a da musculatura intercostal. Então, aqui das costelas, né, essa região de musculatura. E a mama, basicamente, é tecido conjuntivo e tecido epitelial, né? Por isso que eu fico brincando com vocês que ela vai sofrer realmente a ação da gravidade, né? Não tem um músculo aqui para sustentar. Como que acontece esse tecido conjuntivo aqui dentro? Tem mulheres que a gente chama de mama densa, porque tem o epitélio conjuntivo propriamente dito denso,
né, em maior quantidade. Tem mulheres que têm esse epitélio menos denso, né, mais fácil de fazer uma avaliação de imagem, né, como mamografia, por exemplo, e as mulheres que têm mama densa, elas sofrem mais nesse processo, sentem mais dor, e também é mais difícil de você estudar aqui, enxergar o que tem no tecido conjuntivo, porque tem muita fibra, né? A compensação delas é que normalmente o seio fica mais firme do que aquela mulher que tem menos tecido conjuntivo denso aqui. Enfim, são seus prós e contras. Na mulher não grávida, o que a gente vai encontrar aqui é uma árvore ramificada de região ductal. E esse tecido todo é um tecido epitelial, né? São glândulas que são bem ramificadas, como vocês veem, e elas nascem, elas nascem não, elas se convergem, né? Vão juntando aqui, ó, formando ductos cada vez maiores, que vão culminar na formação dos ductos galactóforos, os ductos condutores de leite, que vão conduzir essa produção, né, desse leite em direção à abertura que fica aqui nos mamilos, tá? Então, na mulher não grávida, a gente tem esses ductos inativos, não precisa gastar energia estimulando essas células, a única coisa que chega para elas são os nutrientes para manutenção, né, da sua atividade basal, e durante a gestação elas já começam a receber estímulos que para proliferar esses alvéolos, olha só, aqui elas estavam inativas, agora começa a aumentar a população de células. Não só aumenta o número de células, mas o número de ductos também pode aumentar, tá? Aqui, e depois, né, quando termina a amamentação, uma parte desses ductos diminui e a outra se mantém. Então, às vezes, né, tem uma diferença de amamentação de um filho para o outro por conta do aumento, às vezes, do número aqui de ductos galactóforos, o que não garante que o segundo filho vai ter mais leite que o primeiro, tá? Tem uma relação hormonal e emocional muito intensa a produção de leite. Então, por isso que eles se protegiam tanto antigamente nas mulheres, tinham tanto cuidado com as mulheres no pós-parto. Hoje não se tem esse cuidado tão específico. As mulheres antes eram super protegidas no pós-parto. O tal do resguardo, a quarentena, né? Onde tinha esse cuidado, porque a mulher tinha acabado de parir. Para quem não passou por essa experiência ainda, é uma experiência realmente de uma transformação emocional bem grande, além de hormonal. Você passa 9 meses recebendo gradualmente a produção de hormônios, de repente faz assim, sai o filho de você, e esses hormônios têm que voltar ao normal. Então é uma mistura muito grande. Tem mulheres que passam por isso de uma maneira muito mais tranquila do que outras, mas tem muito a ver também com o apoio que ela recebe, tá? Então tem mulheres que por conta dessa resposta hormonal podem entrar, e emocional, né, pode entrar naquela depressão pós-parto, ter alterações na produção de leite, rejeição, inclusive chegar à rejeição do próprio filho, tá? Isso não é motivo para se criticar e julgar a mulher, né? Tem que fazer uma ajuda para que ela passe daquele processo, né, e reconstitua, digamos assim, a sua estrutura emocional, né, para abraçar esse filho, receber esse filho. Enfim, isso eu tô falando em tudo em momentos de gravidez de tranquilidade, gravidez que pode não ter sido planejada, mas que foi desejada, tá, gente? Não vou entrar em méritos pessoais aqui, não. Não posso e não devo. Então, durante o processo de lactação, como eu estava comentando, essas células aumentam, né, essa produção de leite, e elas têm essa cara aqui, ó, são células secretoras, e por ser essa célula secretora, olha, o processo de vascularização tem que ser bem próximo, tem aquelas células próximas às células epiteliais, que são as células mioepiteliais. Para que servem essas células? Elas recebem estímulos, principalmente estímulo nervoso, que a própria maneira de o filho pegar, né, no seio, aqui estimula essas células mioepiteliais a se contraírem, e assim elas expulsam, né, os grânulos contendo o leite, as vesículas de secreção aqui. Lembrando que essa secreção aqui é uma secreção do tipo holócrina, né? Quando libera o conteúdo do leite, estoura a membrana praticamente toda, então a célula toda. Então, holócrina não, perdão, apócrina, que vai a parte superior da célula epitelial, tá bom? Perdão, aqui eu falei holócrina primeiro porque eu me confundi, é apócrina. Sai só a parte superior. Então, sai essa vesícula lipídica contendo uma parte da membrana da célula. Quando a gente olha isso histologicamente, é assim que a gente vai ver, ó, células com muitos grânulos dessa tonalidadezinha branca aqui, que são as imagens negativas, né, da vesícula contendo o leite, e é uma célula extremamente bem corada. Por quê? Por que ela é bem corada, especialmente corada de hematoxilina, uma célula que a gente chama de basofílica? Porque ela tem uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso
reticuloplasma mais rugoso e de complexo de Golgi. Então, é uma célula que vai escorar especialmente pela hematoxilina, tá? Então, esse é a cara do epitélio de uma glândula mamária quando está em processo de secreção. Então, você vai comparar aqui, né, os alvéolos, aqui tem a granulação dentro do citoplasma das células, aqui um pouco em maior aumento, deixa eu aumentar um pouco mais para vocês verem melhor também. O tecido conjuntivo, ele segrega, né, conjuntos de glândulas, então aqui a gente está vendo o tecido conjuntivo fazendo esse processo, que é um tecido conjuntivo denso, ó, mas a gente consegue ver esses núcleos aqui, que correspondem especialmente a fibroblastos, mas aqui também tem alguns macrófagos, né, sempre tem células de defesa residente, ó, o tecido conjuntivo, aqui está mais denso do que nessa segunda fotografia aqui, mas eu acho que pelo jeito, é o mesmo corte, foi o jeito que pegou a foto. Opa. Então, assim, pessoal, a gente vai finalizar a glândula mamária. Só isso que a gente tem para ver. Um epitélio simples, secretor, que nem sempre está secretando, só vai secretar em momento que acontece a estimulação com os hormônios galactóforos para a produção do leite. A prolactina, que é produzida e liberada também pela hipófise, que ajuda aqui no processo de secreção, desse processo de contração da musculatura. Né? E a ocitocina, especialmente utilizada no momento de expulsão do feto, né? Então, assim, acho que a gente praticamente já citou todos os hormônios que a gente estudou lá durante todos esses sistemas, né, que a gente viu lá no sistema endócrino. Eu vou dar para vocês 5 minutos, que eu também vou utilizar para tomar água, minha garganta tá me incomodando. Deixa eu voltar aqui para a apresentação com vocês. Pronto, cá estou. Vou dar para vocês 5 minutos de intervalo para a gente tomar uma água e a gente volta para a gente falar um pouco de sistema reprodutor. Eu prefiro finalizar a aula assim, e aí depois a gente vai ter mais uma aula que a gente pode, né, usar para finalizar o reprodutor masculino, e a gente aproveita para ficar tirando dúvidas, tá? Então, a gente tem a aula de hoje, e depois a gente vai ter, quarta-feira, a nossa prova, que vai ser no horário, vai estar lá no sistema AVA, mas vai acontecer de 11 a 1, né, que vai ser o horário, corresponde ao horário da aula, que é o horário que você já tem, então não estou tirando o horário de lugar nenhum, vai ser no horário da aula, vai ser de 11 a 1, vai estar aberto lá no AVA para vocês fazerem a prova. Na quinta-feira, às 7 horas da manhã, possivelmente a gente vai ter que voltar no encontro aqui para a gente terminar essa parte, e aí a gente continua mais 2 encontros para ter aula prática, tá? As aulas práticas vão continuar sendo usando aquele guia online de histologia, tá? Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, mas essa semana eu queria até ver com vocês, aí se alguém pudesse se manifestar e dizer se vocês estão tendo aulas síncronas ou assíncronas, ou vão ter aula assíncrona essa semana do professor que divide comigo a turma na quinta-feira à tarde, que eu não sei quem que é. Acho que é o Arlan. Alguém pode me dizer, por gentileza? Professora, é assíncrona. Pronto. Se a aula dele é assíncrona, eu queria ver com vocês se a gente pode fazer as 2 turmas de uma maneira síncrona nessa quinta-feira, de 2 às 4. Porque já que vocês vão ter essa aula síncrona, vocês assistem de 2 às 4 a aula de morfologia, e de 4 às 6 a aula do Arlan, se for o caso, né? Quiser assíncrona, vocês é que vão fazer o horário de vocês. Mas assim eu não estou atrapalhando ninguém, né? Tirando o tempo de ninguém assistir a aula, a não ser que a gente tem os desblocados que não tem a disponibilidade de 2 às 4. Aí, por favor, pode se manifestar que a gente mantém do jeito que está. Tem alguém que está desblocado aqui presente, que não pode assistir a aula síncrona, quinta-feira de 2 às 4, aula prática? Bom, não havendo nenhum tipo de objeção, então na quinta-feira a nossa aula prática vai ser de forma síncrona, tá? Eu vou agora fechar minha câmera de novo e vou dar aqueles 5 minutos para vocês, certo? Para a gente voltar e ver um pouco aqui de tecido
de reprodutor masculino. Aí eu vou finalizar a gravação para separar os dois sistemas também para facilitar, tá? Na hora de estudar. Mas não precisam sair dessa sala, é essa sala mesmo que a gente vai continuar usando.